E aqui a gente está começando mais um meetup do nosso time de engenharia. E hoje o meetup que a gente vai falar sobre alguns assuntos bem legais, alguns assuntos bem interessantes. A Júlia que vai falar sobre front-end, o Soutinho daqui a pouco ele também vai trazer um papo aí mais esotérico na palavra dele sobre arquitetura, não sobre arquitetura de microfrontends, mas como lidar com front-ends no dia a dia. E antes da gente passar para as palestrantes, que são as nossas estrelas aqui da noite, vou chamar o Darley, que também é um colega aqui de Nubank, para falar sobre como é trabalhar aqui na Nubank, trazer um pouquinho dessa experiência e já deixar o convite para vocês. Depois vocês podem acessar o nosso portal de carreira, aplicar para as vagas aqui, porque assim, é bem da hora trabalhar aqui. Pô, seria uma honra vocês poderem trabalhar comigo. Mentira, não. Seria uma honra eu poder trabalhar com vocês. Mas eu também garanto, sou uma boa pessoa de trabalhar. Tem um Soutinho também que é maravilhoso. E o Darley que vai falar um pouquinho mais também sobre o nosso time de engenharia. Olá, todo mundo, dá para me ouvir? Tá tranquilo? Nunca sei. A Nath falou, ela pediu para eu vir aqui para mostrar meu talento, então eu vou tentar, né? Não sei se vocês pegaram a referência, vou mostrar o talento. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, tudo bem. Mas eu sou Darley, sou parte do time de engenharia de software aqui do Nubank. Estou no Nubank tem 3 anos. Hoje em dia eu faço parte de um time que chama Datomic, que é o time que faz o banco de dados do Nubank. E, assim, acho que para resumir um pouquinho, a ideia de que eu falo de como é que é o dia a dia, é de que o Nubank é bem complexo como empresa, como engenharia de software. Os desafios que existem aqui não são da boca para fora. Muita gente fala, né, pelo menos no mercado, não parece assim, mas eu sou bem velho. Então, tipo, no mercado, quando você vai, você escuta, nossa, a gente tem vários desafios aqui, são muitos desafios. Essa palavra é super utilizada. Então, você fica, que desafio que é esse? Eu só quero emprego, né? Então, normalmente, o que a gente tem aqui, a gente tem 100 milhões de clientes aqui no Brasil. Então, vocês conseguem imaginar, então, tem uma complexidade do Pix, para você lidar com sistemas distribuídos de larga escala. Assim, é uma oportunidade super legal para, pelo menos assim, como pessoa engenheira, eu vejo que são vários desafios diferentes, desafio de verdade, né? Porque quando você tem um crash, você aparece na Globo, então não é uma coisa que é legal, mas você não quer, né? Aparecer lá, o Nubank instável e tal, lá no Twitter todo mundo te xingando e tal. Mas é o que acontece quando você tem muitos clientes e realmente você tem uma certa complexidade com esse tipo de sistema. A parte interessante aqui, pelo menos para mim, né, no Nubank, é de que aqui no Nubank, uma das coisas que eu posso falar assim, do meu dia a dia, mais ainda, esses desafios, é de que aqui a gente trabalha com uma linguagem, são várias, mas posso falar de uma, de Clojure e Datomic, que são tecnologias daqui. Nubank, uma empresa de fora, acabou incorporando essa empresa, comprou, essas pessoas estão aqui trabalhando com a gente, as pessoas que criaram essas tecnologias. Então, o Nubank não tem só esses 100 milhões de clientes, já são um desafio por si só, mas o Nubank também tem outras empresas, que o Nubank também provê essas tecnologias, né? Então, algumas delas que posso dizer, Docker, Netflix, HSBC, entre outras que também usam Datomic, usam Clojure, Quinto Andar, e por aí vai. Então, o Nubank em si é um lugar bem interessante de se trabalhar. Ou você vai trabalhar com uma coisa tipo cartão de crédito, super volume, você vai trabalhar com Pix, super crítico, ou você vai trabalhar no tipo, vou trabalhar numa linguagem de programação que outras empresas, outras pessoas usam, o que é super diferente, né? Então, essa parte de desafio, essa palavra super utilizada, aqui é de verdade. Pelo menos é o que eu sinto, pelo menos é o que eu acho. Esses são os desafios aqui. Acho que no Nubank tudo é muito interessante, as pessoas aqui são interessantes, tem muito conhecimento espalhado, são vários tipos de pessoas, com vários backgrounds. Eu acho que a gente está com 2.000 pessoas engenheiras ou 3.000 pessoas engenheiras, eu não tenho certeza desse número. E é isso, sim. Eu não sei se consegui vender bem ou no Nubank, mas esse é o Nubank hoje. Tem várias, para as pessoas que são mais interessadas, são várias vagas aqui hoje no Nubank para pessoas de engenharia de software, para design, para machine learning, para diversas áreas que tem aqui no Nubank. Então, se vocês quiserem saber mais, eu não lembro qual que é o site. Só colocar no Google. Ajuda, né? Então, só você colocar carreiras no Nubank, são várias. Assim, minha recomendação é trabalhe no Nubank, não é só porque eu trabalho aqui, mas porque é super legal. Óbvio, né? Então,
Acho que é por isso. Dúvidas? Alguma coisa? Falei besteira? Certinho? Ah, eu estou tranquilo. Se quiser, aqui eu fico 1 hora fazendo piada aqui também. Pô, me pegou desprevenida, assim, não dá, não. Mas acho que é isso, tá? Passar de volta o microfone para a Nath. Obrigado, Dali. Uma salva de palmas para o Dali. É isso, gente. É realmente assim, a gente também não lembra o nome do site, porque eu acho que todo mundo hoje, assim como o número de telefone a gente salva na agenda, né, site, a gente vai lá no Google e, pô, portal de vagas Nubank, central de carreiras Nubank, vocês vão ver todas as carreiras lá, então façam a aplicação. E um detalhe, se você já aplicou há algum tempo, aí, se eu não me engano, não, só tem que esperar 6 meses entre uma aplicação e outra, caso eventualmente você tenha sido reprovado na primeira aplicação, mas tenta de novo, porque não deu certo na primeira, pô, tenta na segunda, não deu certo na segunda, tenta na terceira. Sejam cara de pau, vão atrás do sonho de vocês, corram atrás do sonho de vocês, que vale muito, muito a pena. E olha só, para começar aqui a nossa noite hoje, cara, essa mulher é incrível, eu estava trocando uma ideia ali com ela simplesmente era advogada e falou, não vou mais ser advogada, vou ser desenvolvedora e vou fundar uma startup. Então, assim, só vou dar a bio dela assim, mas ela vai trazer um tema aí muito legal sobre como trabalhar com micro frontends. Ela que é CEO da Webcrumbs, a startup dela, a Júlia Machado, que vai falar sobre micro frontends, sobre essa arquitetura, como a gente pode aplicar os desafios. Então, Júlia, muito boa noite, seja bem-vinda e o palco é seu. Obrigada, Nath. Deixa eu colocar aqui só um minutinho. Bora lá, então. Eu vou começar, gente, com uma pergunta para vocês. Eu quero saber aqui quem que já trabalhou ou que trabalha hoje com microfrontends. Vocês podem levantar a mão, por gentileza? Bacana. Vou querer trocar uma ideia com vocês, inclusive depois, saber das experiências. Essa pergunta é um pouco capciosa, porque eu ainda não expliquei o que eu quero dizer com microfrontends. Então, bora lá. Melhor ainda, o que eu não quero dizer com microfrontends. Eu não considero aqui microfrontends trabalhar com uma divisão de pacotes NPM num projeto, ter outra forma de monolito modular, separar os times, os componentes, as páginas, enfim, ou entregar para o cliente apps diferentes. E por que eu não considero isso? Porque a expressão microfrontends, ela surgiu lá em 2016, quando a ThoughtWorks observou que as empresas já estavam utilizando uma arquitetura semelhante ao que tem nos microserviços também para o front. Desses pontos mais importantes, está o deploy independente dos times. E só isso já nos tira os pacotes NPM ou outras formas de monolito modular. Outra questão bastante relevante, uma experiência única para o usuário. Então, se você tem um app que é de suporte, outro app que é o SaaS, por exemplo, isso não configura um microfrontend, não nesse contexto. Outro ponto importante que lá em 2016 a ThoughtWorks já tinha observado. Não tem uma técnica muito padronizada de como fazer isso. Existem várias formas. Aqui eu cito algumas: Web Components, Single SPA, Module Federation, mas tem muitas outras. Mas aí vocês me perguntam, Júlia, isso 2016, por que em 2024 a gente ainda está falando sobre isso? E para quem acha que microfrontends é coisa do passado, que eu já escutei algumas vezes, eu trouxe aqui alguns gráficos. Primeiro é o crescimento do uso de Web Components, de páginas efetivamente carregadas no Chrome. A gente vê que tem de 20% a 25% das páginas que hoje são carregadas que usam Web Components. E eu gosto muito desse gráfico porque ele não está dizendo ele não considera aquele grande backlog de sites que nunca são acessados. Ele está falando dos sites de fato acessados. Mas se a gente for falar também das bibliotecas, é ainda mais impressionante. Essas bibliotecas que estão no NPM, a gente vê, por exemplo, que o Single SPA teve um crescimento
bem constante, e, de uma forma super interessante, o Module Federation deu um pico agora em agosto. Tem mais de 500 mil downloads por mês de Module Federation. Um pouco disso é porque, antes, ele fazia parte do Webpack. Então, a gente não conseguia identificar o que era o download do Webpack para usar o Module Federation e o que era só pelo Webpack mesmo. Mas quem sou eu, gente? A parte da advogada eu queria ter deixado de fora, mas já fui exposta. Eu programo desde que eu sou criancinha, por alguma questão que eu nunca consigo lembrar, virei advogada, mas já desvirei advogada, então está tudo certo. Eu sou a founder da WebCrumbs. A gente está criando um construtor de plugins e um ecossistema de plugins para a web moderna. Então, a gente quer que os nossos plugins eles se embedem, né, na falta de uma palavra melhor, em qualquer site final e ainda usando o tema desse site final. A gente já tem o nosso GitHub, está aberto, e o Frontend AI, que é um serviço também aberto, gratuito, que vocês podem acessar. E, nessa jornada, eu tenho uma sorte de poder contar com algumas pessoas legais aqui. Um deles é o Luca Mezzalira. Ele é o autor do livro do O'Reilly sobre microfrontends. A gente troca bastante sobre o Webcrumbs. E o outro é o Ahmad Nasri, que era o CTO do NPM, quando ele foi comprado pelo GitHub, que é o nosso advisor. Mas agora eu quero apresentar para vocês uma outra pessoa, fictícia. Esse é o Marcos. O Marcos ele programa desde criancinha. Qualquer semelhança com o Marcos que a gente tem na WebCrumbs é pura coincidência. E o Marcos adora fazer um projeto pessoal, ele trabalha super rápido. Ele começou trabalhando numa startup, numa equipe pequena. Quando ele vê um problema, uma issue, ele pensa, isso eu resolvo em 2 horas, em alguns dias. Porque o Marcos está acostumado a fazer o code, tem o review, tem o merge, daí do build para o release são 2 passos. Só que o Marcos fez 700 lead codes, 17 entrevistas e passou no emprego dos sonhos. Agora o Marcos está numa grande empresa de tecnologia. E o Marcos percebeu que agora ele é mais um dentro de um dos vários times que commitam na mesma base de código. E o que isso significa, né? Além de que o código e o release estão cada vez mais longe e mais independente do próprio Marcos. Primeiro, dia 1, o Marcos está na empresa, ele quer fazer ele quer trabalhar, está com toda a energia do mundo. Ele consegue? Ele precisa entender a base de código, não só do time dele, mas de todo o repositório daquele app, pelo menos. O Marcos viu que havia uma dependência que já tinha uma major version que poderia ser atualizada. Ele consegue atualizar? Não. Ele precisa que o time alinhe com todos os demais times, porque uma atualização aqui pode quebrar o projeto inteiro. Finalmente, o Marcos conseguiu codar. Ele vai fazer o merge, cheio de conflitos, porque tem muita gente trabalhando na mesma base de dados. Os builds ficam cada vez mais lentos, testes regressivos também cada vez mais lentos, e o mais importante, uma demora para gerar valor para o negócio. E os microfrontends eles chegam um pouco para tentar solucionar alguns desses problemas. O primeiro ponto é libertar os times para que eles consigam fazer o deploy independente. Assim como nos microserviços, né? Só que, diferentemente dos microserviços, a gente tem algumas complexidades adicionais no front, por exemplo. O usuário ele não precisa saber as escolhas que o time de engenharia fez. Então, para o usuário, a experiência ainda tem que ser única e a gente precisa tomar alguns cuidados para que ela seja. E, teoricamente, a gente passa a ser agnóstico quanto a framework.
super interessante, né? Não só a framework de dependência, então o Marcos finalmente vai conseguir atualizar a dependência para o time dele, mas, teoricamente, você conseguiria até ter uma parte da empresa trabalhando em Angular, outra em React. Funciona. O único ponto é que, diferentemente dos microserviços, que a gente consegue escalar os nossos servidores, aqui a gente está trabalhando com o browser do cliente, né? Então, quem paga o custo de fazer o download dessas bundles acaba sendo o cliente, então a gente precisa ter esse cuidado para não sobrecarregar. Aqui um ponto importante, né, a lei de Conway. Um ponto, acho que talvez incomum das palestras, mas é bem curtinha. A lei de Conway, ela fala, gente, que a arquitetura dos sistemas ela está um pouco confinada ao que é, de fato, a estrutura dos times. Tem também a manobra de Conway, que fala que a gente consegue orientar a estrutura dos times que a gente quer a partir de uma mudança da arquitetura dos sistemas. De uma forma ou de outra, o fato é que as coisas só funcionam se elas andarem juntas. Então, aqui, uma adoção de uma arquitetura de microfrontend, ela não é só uma decisão tecnológica, ela é uma decisão também de organização. E agora, faz sentido o microfrontend para todo o projeto? É uma panaceia, resolve todos os problemas? A gente tem esse gráfico aqui do Vince Rufus, inspirada num outro gráfico do Martin Fowler, que fala o seguinte: no início do projeto, se você tem um projeto de tamanho pequeno, de pouca complexidade, você adicionar todos os requisitos para você começar a trabalhar com microfrontends pode ser muito caro, tem um custo, né? E o que é esse custo? A gente vai ter que fazer um setup inicial do projeto. Eu nem coloquei aqui, mas também tem uma parte de convencimento interno, né? Os times vão ter que acordar alguns critérios básicos, por exemplo, como que eles vão tratar rotas, como que eles vão tratar a comunicação entre os microfrontends. Se não tiver um design system e migrar para o microfrontends, vai sair um Frankenstein. Não vai dar certo. E, além disso, tem algumas questões que são adicionadas quando você tem uma estrutura de microfrontends. Por exemplo, as plataformas que normalmente, os serviços que normalmente fazem a observabilidade, análise de quanta memória está usando, Web Vitals, elas estão muito ligadas ainda à página. Então, é difícil você ter uma resposta por componente. Muitas empresas acabam, daí, criando os seus próprios recursos de observabilidade. E, por fim, uma parte que o dev acaba não gostando muito é que, quando dá um bug, onde que você vai procurar o problema? Agora, você tem vários projetos, não é um só projeto, né? Então, pode ter uma dificuldade adicional aí na hora de identificar o bug. Mas, passado uma parte em que todos aqueles problemas que a gente mencionou lá, quando o Marcos entrou na empresa, que o delta de trabalhar com microfrontends começa a ser positivo. Por exemplo, para começar, a gente vai ter deployments mais rápidos e mais frequentes. E o deployment é o que gera o valor para o negócio. Então, a gente gera mais valor para o negócio. Escalabilidade. A gente consegue trazer mais marcos e eles vão começar a trabalhar, ter um ramp-up menor. E também, se a gente quiser abrir uma nova frente, a gente abre um novo projeto, um novo app. Ele quase não tem comunicação com o resto da base de código. Fora aquelas questões de identificação de bug, alguma adaptação, normalmente fica melhor para o dev. Ele tem que trabalhar num projeto muito menor, ele tem um controle, né, um conhecimento maior da base que ele trabalha. Os builds são menores, os testes também. E, por fim, para a empresa, ela consegue fazer upgrades progressivos. Então, por exemplo, digamos que sai a versão, sei lá, 19 do React, você não precisa parar tudo para todo mundo fazer o upgrade, né?
Cada time consegue fazer no seu ritmo e quando tiver ociosidade. Mas vocês decidiram quebrar o monolito, né? O que isso significa em termos de número de repositórios? À primeira vista, poderia parecer que significa quebrar em vários repositórios. Pode parecer que monolito é o oposto de polyrepo. Só que não é bem assim. Tem uma outra forma, que é você continuar com um repositório e ter ali um diretório para cada projeto. E se falam de bastantes vantagens de fazer dessa forma. Algumas delas, os times não ficam tão isolados. Eles conseguem se beneficiar de códigos dos outros times. Quando você tem uma identificação de bug, também você não precisa procurar onde que estão os repositórios. Então, essa página aqui é só para dizer que o oposto de monolito não é polyrepo. Agora, uma coisa super importante. A gente está falando de microfrontends. Quão micro? Qual é o tamanho do micro? Né? E a gente tem várias opções. Uma delas, por exemplo, é uma quebra vertical, em que cada rota é um SPA, é um app. Só que, nesse desenho, você ainda tem alguma repetição. Todos os times vão precisar incluir uma navbar, todos os times vão precisar incluir um footer. Então, você ainda tem alguma repetição ali dentro. O mais comum é a gente associar microfrontends a uma quebra horizontal, que é como se fossem widgets dentro de uma página. Que um dos casos bem conhecidos é a loja do trator, porque ela surgiu em 2 livros que publicaram sobre microfrontends. É bem legal esse site, você consegue ir lá, você vê código para fazer microfrontends em React, em Angular e várias outras. Tem também, eu preciso falar, embora seja bastante controverso, algumas empresas que consideram microfrontend no nível do botão, no nível do componente. Tem muita crítica com relação a isso, porque você acaba criando mais dependência entre os times, não menos, que é o objetivo dos microfrontends. Mas tem, sim, algumas empresas que trabalham dessa forma. Outro ponto importante é como vai ser a comunicação dos microfrontends, porque, por mais que eles sejam isolados, pode ter uma situação, por exemplo, em que você adicionou alguma coisa no carrinho e o botão do carrinho tem que aparecer um item novo na sacola, né? A forma mais recomendada acaba sendo eventos, custom events. E se você precisar manter algum estado, que você utilize as formas nativas do browser. Local Storage, IndexedDB, enfim. Você pode usar também Redux e outras bibliotecas, mas tenta se dar uma preferência para as formas nativas. As coisas complicam. Depois que você decidiu o tamanho, decidiu que você vai usar um microfrontend em quantos repositórios, onde você vai compor esses microfrontends? Onde que eles vão começar a se integrar? Você tem 3 opções aqui. Uma delas, e é a que eu prefiro, é compor no lado do cliente. É a mais simples. É a que a maioria das ferramentas já adotam de uma forma quase nativa. Você consegue também, se você quiser, compor no CDN e também no servidor. E eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. Aliás, vou mostrar agora. Como compor? Como eu disse, tem tantas formas que seria impossível eu falar de todas. Então, vou só passar pelas principais. Uma delas é usar Web Components. Web Components você acaba criando meio que uma tag HTML com o seu HTML, CSS e JavaScript. E você pode até construir o seu código com um framework específico, outro time constrói com outro, e você combina esses Web Components numa mesma página.
Uma forma um pouco mais moderna, que tem crescido bastante, é Module Federation. Com Module Federation, você cria um endpoint, uma saída para o seu app, e você pode consumir outros apps como se fosse um pacote NPM, na forma que você vai importar, né? Com a diferença que, no pacote NPM, você precisa ficar atualizando as versões, né? Aqui, no Module Federation, você sempre vai buscar a versão que tiver naquele URL. Então, mantém o deploy independente dos times. Tem também algumas bibliotecas que elas não são exatamente alternativas aos Web Components ou aos Module Federation, mas ela tenta te ajudar em algumas das dificuldades que surgem normalmente com microfrontends. Por exemplo, uma bastante usada é Single SPA. Ele ajuda, por exemplo, na comunicação entre microfrontends, em compartilhamento de estado. Tem também os malditos iframes. Os iframes eles eram feios no passado, mas hoje não são tão. Tem uma vantagem de usar iframe e tem muitos livros que recomendam usar iframe. A vantagem é que você consegue maior segurança ao embedar um código na sua página. Então, por exemplo, é mais ideal se for um serviço de terceiros, por exemplo, né? E o iframe, ainda assim, ele permite uma comunicação entre o host e o iframe, daí por meio de mensagens. E daí, como eu mencionei antes que dava para fazer no Edge e no servidor, eu tive que trazer também aqui algumas formas. Você consegue no Edge com diretivas ESI, e no servidor você consegue, por exemplo, com o Next Federation, que é a versão de Module Federation para Next. Estou quase no fim, gente. Agora, como começar? Eu adoro ler bastante sobre os temas, então está aqui minha biblioteca favorita sobre microfrontends. Tudo começou com um artigo do Martin Fowler em 2019, em que ele organizou um pouco mais os conhecimentos. Esses 2 livros, na sequência, de junho de 21, eles que introduziram a loja do trator. Esse do Gilbert é muito bom, mas ele é um pouco mais amplo, ele trata bastante de eventos e como usar o microfrontends nesse contexto de eventos. Dos meus favoritos é esse do Luca Mezzalira. É um livro bastante fundacional, ele não é tão prático, ele fala mais dos problemas que vocês vão enfrentar, das decisões que vão ter que ser tomadas. Esse livro do Vince Rufus é muito bom para quem trabalha com React. Ele traz 3 exemplos bem passo a passo de como fazer tanto na opção vertical, né, que é por rotas, ou na horizontal, com widgets, digamos assim, e ele tem também um exemplo server-side com o Next Federation. E daqui eu só quis trazer para vocês, e para quem acha que microfrontends é coisa do passado, que todos os livros eles estão sendo reescritos, todos eles estão saindo numa nova versão. Inclusive, agora, alguns conteúdos gratuitos. O livro do Luca Mezzalira, ele está gratuito na O'Reilly, por 10 dias, se vocês lerem rápido. Mas vale a pena, bastante. E tem também um podcast que ele faz com gente grande, graúda do setor. E a newsletter de microfrontends, que é muito boa. Como começar, para quem ainda não começou? Vocês podem fazer um projeto, estudar por anos, ou vocês podem fazer um projeto piloto, ver como é que se sai e depois fazer o rollout para o resto da empresa. Só um ponto importante que mais recente, digamos assim, saiu na newsletter, que até está na íntegra nesse QR Code aqui. Se é possível ter uma estrutura de microfrontends em apps, no mobile, na verdade. E a resposta é: depende? Não. A resposta é sim, mas não é a mesma coisa e tem algumas limitações. Mas
Nesse link tem 5 recursos lá, tem palestras, tem artigos que discutem um pouco disso. O que eu sinto é que está numa fase ainda um pouco mais inicial do que os microfrontends usando na web em geral. E é isso, gente, uma palestra bem curtinha. Aqui tem todos os materiais da apresentação, e eu vou deixar com vocês os meus contatos, inclusive o meu calendar, se alguém quiser bater um papo. E é isso, estou à disposição para a gente conversar. Obrigada, Júlia. E assim, eu não ia deixar passar em branco, perdão, meu Deus, a voz foi embora. O fato de você ter sido advogada antes. A gente tem que ressaltar nossas habilidades antes. Pô, você é uma mulher incrível, olha o conhecimento que você trouxe aqui. Então, assim, um complementa o outro. Acho que a gente sempre tem que destacar isso. Quem chegou agora, fica à vontade para se aproximar, pode vir aqui mais para frente. Daqui a pouco a gente vai ter nossa sessão de Q&A. Então, Júlia, pode tomar assento aqui com a gente. Logo depois do soltinho, a gente já abre o microfone para vocês. E enquanto o meetup está rolando também, se vocês já tiverem, pô, quero comer aqui um negocinho, a gente tem a comidinha ali atrás, então vão lá, fiquem à vontade, pode pegar também uma bebidinha, vai comendo, vai acompanhando, porque hoje à noite tem muito conhecimento. E, como eu já dei um spoiler para a nossa segunda apresentação da noite, para falar aí do lado mais esotérico do que a CDEV, segundo as palavras dele, tá? Não são coisas minhas, eu conversei com ele antes. É uma pessoa que eu não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram falar no tal de Mário Souto? Como é que é o nome? Mário Souto, né? É um tal de Mário Souto. Ele tem canal no YouTube com mais de 4 milhões de visualizações, é GitHub Star, é Microsoft MVP, é engenheiro aqui na Nubank. Então, assim, o cara parece que ele é bom. Eu ouvi falar que ele é bom. E aí, obviamente, com vocês agora, para falar desse lado esotérico da vida de desenvolvimento, falar também sobre times, escalar times com front-end, Dev Soutinho, Mário Souto. O palco é seu, meu amigo. Pô, tenho nem roupa para essa introdução. Eu vou só pegar o computador aqui e aí a gente começa. E agora a barra ficou alta depois da primeira palestra, né? Agora eu vou ter que... Se eu ia falar umas groselhas, agora eu tenho que falar, tem mais responsabilidade agora. Deixa só organizar aqui. Peraí. Acho que deu. Ah, nossa, tem o coisinha aqui. Tem um passador. Esse aqui é o momento que eu podia fazer uma piada engraçada, né? Mas aí acabou a graça, agora eu estou concentradíssimo aqui. Ó, esse negócio parece um ET, é que eu vou testar essa câmerazinha. E aí, se der errado, pelo menos eu aprendi como que eu não deveria fazer. Peraí. Beleza, aí eu vou gravar o processo de eu errar também. Tá. E aí era para eu tenho que entrar no invite, né? Adorei que tem um link aqui. Clique para entrar. Peraí. Foi. Aí. Pera. Aí, não está saindo duplo, beleza. Funciona. É bom que vocês dão uma respirada, aí pensando, tipo, pô, o Soutinho está aqui, ó. Tô só comendo tempo de fazer pergunta depois também. Peraí. Pera. Tá. Aí eu tiro o vídeo. Joga para cá. Foi. Perdão, era muita informação, gente. Agora deu tudo certo. Exato. É que o meu erro foi, quer ver, ó, eu ainda não fiz uma coisa, que foi eu botar para carregar. Então, se alguém puder me ajudar, só para passar aqui o cabo, ia ficar show. Muito obrigado. Enfim, então, agora sim. Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Todo mundo de boa? Eu sei que é uma quarta-feira, 7 da noite, tem esse maluco gritando aqui no meio do palco. Mas é isso, eu quero tentar fazer esse momento leve, só para a gente dar uma refletida assim e tal. Essa talk, para mim, ela é muito marcante, porque ela é meio que um concatenado de quase boa parte da minha experiência de vida como dev, assim, né? Então,
de ter passado por diversos times, de ter passado por diversos contextos, de consultorias que eu dei, de coisas que eu vivi. Então, tudo que eu vou trazer aqui é basicamente o que eu acredito e o que eu vi que funciona e alguns detalhes do que eu sei que não funciona, né? E lembrando, de novo, né, pô, não existe bala de prata, então, assim, não levem a ferro e fogo as coisas que eu trouxe aqui, leva muito como uma forma diferente de você pensar, tal como o Natal que anterior teve esse ponto todo de, pô, micro front-end não vai ser a bala de prata que resolve tudo, às vezes no longo prazo, às vezes, acho que boa parte da talk que eu vou trazer aqui é muito sobre o momento. Então, é você entender o momento que você está e como que você pode aplicar isso no seu dia a dia. E aí, bora começar. Eu tenho que apontar. Não, ele tem... peraí. Beleza. Então, a talk é sobre times de plataforma. Aí eu queria aproveitar aquela palestra chata, ficar perguntando, né? Mas o que é um time de plataforma para vocês? Alguém tem algum ponto? Tem um dadinho do mal que eu jogo nas pessoas aqui. Alguém quer se habilitar no dadinho para falar o que é? Você tem algum chute? Pode ser qualquer coisa. Não, não tem chute. Já é um chute. Tem aqui. Pode jogar o dadinho? Ó, vai rodando. Alô, alô? Tem. É um time que constrói a base do aplicativo ali, né? Um chassi para acoplar outros módulos, outras coisas. Boa, essa é uma forma interessante de ver. Alguém tem mais algum ponto que diverge? Algum ponto para somar aqui? Boa. Bom, ninguém apareceu, tem a galera comendo ali, às vezes está tendo ansiedade. Não, pera, deixa eu descer eu ia falar coxinha, mas é pãozinho. Tem que esperar descer aqui primeiro. Mas, no geral, time de plataforma, você vai ver várias definições. Tem essa parte, que é de você ser o time que faz a fundação. Só que o papel desse time ele vai evoluindo muito de acordo com, de novo, o momento que você está da empresa. E aí eu vou trazendo uns outros exemplos aqui para frente. Uma coisa que eu queria antecipar, e eu fiquei muito feliz na talk anterior também, é que essa talk não é sobre design system. Porque já rolou umas 2 vezes eu dar essa palestra, assim, variações dela, aí sempre tem alguém que fala, é o time que faz o design system. E às vezes é isso, às vezes a empresa está no começo, e aí parte da fundação é fazer o design system, mas eu não vou falar de design system em nenhum momento, eu só vou citar alguns exemplos, mas tipo assim, não é talk sobre design system. Não vou falar de token de novo aqui. Boa. E aí você Mário. Então, bom, a gente teve a intro aqui, então não vou ficar falando de novo, mas uma coisa que eu faço bastante questão de falar é do meu canal do YouTube. Então, aqui, ó, quem é inscrito no canal do YouTube? Só para eu ter uma média. Ó, tem uma média. Aqui, ó, essa galera que não levantou a mão, me ajuda aí, ó. Estou chegando no sonho eu estou na fronteira dos 90 mil. Eu prometi para mim mesmo, quando eu bater 90 mil, eu vou lançar um monte de vídeo aleatório para bater os últimos 10 mil do jeito mais rápido possível. Então, eu conto com vocês para ver eu passando vergonha na internet, porque produzir vídeo é isso, né? Ficar cagando regra no Twitter e arrumando treta com os outros. Mentira, gente. Eu evito ao máximo ficar arrumando treta. Meu conteúdo é técnico, se você for ver lá, tem dica de system design, tem dica de coisa de front-end, tem dica mais esotéricas, tem de tudo lá. Mas, enfim, bora para a pauta. Tá, então, plataforma, né? Eu falei que depende do momento, eu falei que muda de tempo em tempo, eu falei que eu não vou falar de design system. Se tiver algum fã de Harry Potter perdido, esse GIF é para você. Mas eu acho que eu gosto de tentar partir para falar de time de plataforma de padronização. E aqui no Nubank, inclusive, tem vaga de front aberta. Não sei se acessaram nubank.com.br/carreiras. Vaga de front aqui é um negócio raro. E aí, assim, tem várias abertas agora. Então, fica de olho lá, se inscreve aí, vamos fazer a força. Aí, a oportunidade de fazer entrevista comigo nas próximas semanas aí. Pior que é verdade, eu estou fazendo a pipe, então talvez você faça entrevista comigo. Mas eu gosto muito da ideia de padronização. E aí, de novo, né, a padronização ela muda de acordo com o que a empresa precisa no momento que você está. E aí, bom, para algumas pessoas, padronizar é o design system. Para algumas pessoas, padronizar pode ser essa parte toda de micro front-end. Tem diferentes tipos de padronização que a gente pode ter. Mas quem aqui acha que às vezes padronizar é você configurar esse monte de arquivo aqui na raiz do projeto? Alguém tem esse viés aqui? Melhor, quem sabe configurar esse tipo de arquivo? É tipo regex, né? É aquele conhecimento que você aprende e esquece, né? Toda vez que você troca de projeto, você relembra e você apaga logo em seguida, que é para não gastar com isso. Mas tem muita gente, principalmente quem se empolga muito com a organização de front, ou com estrutura, ou que é muito mais do ecossistema JavaScript ali. Não que os outros ecossistemas não tenham, mas acho que o ecossistema JavaScript a gente tem mais.
a gente é muito fã de configurar novas ferramentas, adicionar novas coisas, e tem gente que é profissional disso aqui, tipo assim, hoje em dia eu manjo menos, mas teve uma época que eu manjava muito, assim, eu falava, caraca, isso aqui é o auge da organização, se eu te configurar todos os dot files, vai ser brabo. Eu tenho uma dúvida, né? Na empresa eu posso falar palavrão? Conta como... Tá, eu vou tentar falar menos. Tá gravado, né? Droga. Enfim. Exato, né? Enfim. Mas, enfim, né? Na prática quem sabe configurar isso aqui tudo, né? Igual eu comentei, teve uma época na minha vida que eu sabia muito, mas com o tempo você esquece. E na prática ninguém gosta. Assim, beleza, aí vai ter a pessoa que vai falar, mas eu acho legal. Mas realmente, quando você está vendo a primeira vez, que você está descobrindo os processos, que você está entendendo como funciona, vai pegando bastante coisa. Mas uma vez que você pega a ideia, você abstrai para você que, putz, beleza, o git ignore é para não ficar comitando o universo toda vez que eu fizer um git commit com a Node Modules. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a conseguir direcionar o que a gente foca. Então, eu não preciso saber fazer toda vez, mas eu preciso saber qual que é o processo que eu tenho que ter, e uma vez que eu sei, você só aplica ele no próximo projeto e assim por diante. E aí, eu gosto de fazer muito uma analogia que a gente sempre trata software com uma coisa meio de arte, assim, quem tem essa visão de software é uma arte, que você está ali se expressando através do código e tudo mais. E muita gente vê dessa forma. Eu acho que boa parte dos códigos que eu faço por vontade própria, tempo livre assim, eu vejo muito nessa linha. Quando a gente está no dia a dia de trabalho, eu acho que a forma que a gente tem que olhar é um processo mais fabril. Aí você fala, caraca, mas está 3 minutos de palestra, você está deixando a criança chorando já. Mas o ponto é, para a empresa, o código que ele não está em produção, ele está gerando desperdício de dinheiro. Beleza? Se você tem uma branch que ela está parada 3 dias, é 3 dias que você não está gerando valor com aquele código. Então, várias das boas práticas que a gente tem de programação, de fazer PRs pequenos, de você ter code review, todo o processo que a gente tem, ele herda a característica não só da base do Fordismo que a gente tinha de produção, de conseguir ter consistência naquilo, mas principalmente se a gente for pegar a mais recente do Toyotismo, que tem muita questão de qualidade, de você fazer todo um ciclo de revisão antes de você liberar para o seu cliente final, para você garantir a qualidade do que você está entregando. E quando a gente pega no dia a dia de software, tudo que a gente faz é para garantir a qualidade num tempo que seja factível, e aí olha que importante, né? Não é um menor tempo, é um tempo factível. Por quê? Se você estiver pensando só no menor tempo, a tendência de você dropar alguma coisa que é importante, de você desconsiderar um processo que é importante para a qualidade, é super alta, e aí você acaba se perdendo nas boas práticas, né? E aí, beleza. Eu falei aqui, né? Pô, tem uma de ajudar o cliente, dessa padronização, esse lance meio fabril, mas qual que é o valor de tudo isso, né? Vamos para a vida real. Vamos sair da parte mais abstrata, vamos falar na prática aqui. Quem aqui já trabalhou numa tela tipo essa? Quem aqui começa o projeto por uma tela tipo essa? Ou já começou um projeto assim? Você fala, putz, tive uma ideia de startup, o que eu vou fazer? O login. Eu tenho um amigo que ele faz parte assim, ele avalia pessoas que vão no Venture Capital, que ele trabalha com ideias. Assim. Ele falou, você não tem noção, tipo assim, 90% das pessoas chegam com o login primeiro. E é complexo, porque, tipo assim, você literalmente está querendo vender a sua ideia disruptiva para você fazer bilhão ali, e a primeira tela que a galera chega é o login, assim. Então, enfim, tenho certeza que essa aqui passou por muita gente, mas o foco na startupeira, vamos focar mais a nível de produto, porque é um exemplo mais isolado, e é mais fácil para a gente conseguir trabalhar. Se a gente fosse pegar um mais complexo, eu tenho certeza que todo mundo trabalha num sistema que tem uma tela que parece isso aqui. E aí, dependendo do momento que você está, você pode estar na tela de login, porque aprovaram o budget, e aí você está lá codando a tela de login, pá. Ou você pode estar nessa tela aqui sozinho, gerando tudo isso aqui. Porém, conforme o tempo for passando na empresa, a tendência é que aconteça isso aqui. Quem está hoje nesse cenário aqui? Olha só, eu vou trazer novidades, tem um monte de gente que não está nesse cenário. Qual que é o ponto? Eu tenho uma tela só. E aqui, eu não vou nem entrar tanto na questão de micro front-end. Eu vou pegar e falar mais no ponto de vista de gestão corporativa ali, né? Então, para a empresa, tem um time, que para esse time, é extremamente importante que a pessoa veja aquele primeiro item ali do time A. E que se a pessoa não clicar naquilo ali, vai ter que demitir alguém no final do mês, porque vai entrar menos dinheiro. E eu sei que é meio doido, porque a gente, como dev, a gente está sempre focando no código, a gente sempre quer trazer ali mais recente, a gente sempre está querendo focar na parte mais específica ali, né? Mas quando você parar para se distanciar um pouco do código e olhar como que o que a gente está fazendo impacta, você não pode quebrar alguma coisa do time C
e impactar as coisas do time A. Você tem que ter alguma forma de garantir que as coisas estão funcionando, que elas estão coexistindo bem ali, que elas estão trabalhando. E aí a forma que você aplicar isso pode ser através de micro-front-end, pode ser através de N formas. O importante é que funcione, que você consiga ter essa cadência de entrega e que os times consigam trabalhar bem juntos. Beleza? Vamos setar essa premissa aqui. E aí, se eu vou passar dessa tela aqui, você pode ter vários outros fluxos, porque software é uma coisa viva, né? Se software tivesse fim, tudo bem que, assim, eu trabalhei em agência. Software e agência normalmente tem fim. Você termina o site, aí vem o próximo e a pastelaria segue funcionando ali. Mas, no geral, sempre vai ter uma feature nova, vai ter uma coisa nova que vai entrar e tudo mais, até o site da agência, sempre tem um formulário novo, uma landing page nova, algo do gênero assim. Mas, se você está num time de plataforma, e você quer garantir que tanta gente que não concorda entre si vá conseguir trabalhar junto e colocar coisa no ar, sem quebrar alguma coisa e perder dinheiro, boa parte do seu trabalho vai ser lidar com o caos. Então você vai estar sempre tendo que lidar com a expectativa das pessoas, com aquela pessoa que ela abriu o Twitter, ela viu uma lib nova e fala, meu Deus, isso aqui é incrível. E ela vai querer botar essa coisa incrível nova no projeto, e aí às vezes fica difícil de mensurar risco e outras coisas. E no final, trabalhar no time de plataforma, com o tempo que eu trabalhei, você vai estar lidando com o caos ali. E aí, quando eu falo de lidar com caos, tem diferentes formas. Você pode estar no monorepo, você pode estar num fluxo mais multi-repo ali. Independente da forma que você escolher, vão ter trade-offs, vai ter problemas que vai acontecer. O que eu vejo muito é, por exemplo, quando a empresa está começando, lembra aquele monte de arquivo de configuração? Lembra que eu falei que a gente aprende e esquece? Você concorda que se eu começo a empresa criando 50 repositórios, vai ser um inferno de gerenciar esse negócio? Porque você vai estar sempre tentando replicar a configuração de um projeto para o outro, você vai estar duplicando. Aí, às vezes, alguém resolve querer atualizar, aí essa pessoa, do nada, ela para de responder no Slack, e aí uma semana depois ela abre 50 PRs. E ela não entregou a task dela, mas ela entregou o update dos 15 arquivos de configuração, assim e tal. Então, às vezes, principalmente se você está no começo, entender que no começo da empresa a velocidade é uma prioridade e que depois de um certo tempo os problemas vão mudando, acaba fazendo sentido para mim que hoje, por exemplo, para muita empresa até um certo ponto, eu acho que às vezes a estratégia de monorepo faz mais sentido até que ela deixe de fazer. Que, Mário, qual que é o exemplo de deixar de fazer? Eu já lidei com um cenário que tinha 50 times tentando fazer commit num repositório só, e a gente precisou criar já tinha um projeto open source disso, mas ele era um bot que gerenciava a fila de merge, porque eu não podia ficar executando o CI para todo mundo toda vez. Porque pensa assim, agora começa a virar um problema complexo, olha só. Pensa assim, você tem 50 times, cada um abriu um PR. Cada PR tem o seu tempo de CI para rodar de 30 minutos. Então, 50 vezes 30. Se toda vez que alguém der um merge, você tiver que dar um update, você nunca vai botar o seu código no ar. Então, cada estratégia que você tem seus problemas e eles vão aparecendo com o tempo. Se você tem 2 times, tanto faz. Você só vai chupando ali, botando no ar e o negócio vai acontecendo. Mas uma hora acontece, e para quem for curioso, essa ferramenta é o Bors. Hoje em dia, o próprio GitHub tem um sistema dele de fazer o auto-merge. Só que o auto-merge do GitHub, ele não tenta fazer o reuso das etapas de CI. Talvez no futuro ele venha a fazer. Como o GitHub Star não tem nenhum insider nem nada assim, mas é uma coisa que o pessoal da comunidade já pede que se fosse nativo ia ficar mais fácil. Mas aí, nessa linha de falar de código e de trazer coisas, né? A gente como dev sempre gosta de, surgiu um projeto novo, vou sair botando um monte de coisa nova aqui, vou sair mexendo com um monte de coisa. E uma história que eu gosto muito é do Among Us. Quem jogou esse joguinho aqui durante a pandemia? Acho que foi unânime, né? Tipo, sei lá, teve o Fall Guys, teve o Among Us, teve joguinhos que a gente foi coletivamente não surtando no processo ali. E um caso bem legal do Among Us é que vocês sabiam quando o jogo fez sucesso, a primeira coisa que os devs quiseram fazer foi jogar fora o código que tinha atual e lançar a versão 2 do jogo? Vocês chegaram a ver essa história? Tipo assim, o jogo bombou. Aí eles, mas tá uma merda o código. Não, vamos fazer a versão 2, que aí sim a gente faz redondinho e tal. E a minha galera ficou, se a gente lançar a versão 2, vai ter usuário. Tipo, a 1 tá bombando, tá ali. Era só eles botar alguma microtransação que eles aposentavam os netos deles, assim. Mas a galera, não, vamos fazer um novo aqui e tal. Enfim, e é uma coisa que a gente passa por estar focando muito no código e tudo mais. E aí, uma das coisas que trabalhar com o time de plataforma foi me fazendo aceitar também, é que, no caso como dev, né, é difícil aceitar que as coisas imperfeitas dão lucro.
Então, a gente sempre quer fazer a coisa mais perfeita do mundo, o código mais pá do mundo. Aí você, pô, Mara, quer dizer então que você faz código ruim? Não. Às vezes você entender que, se você quer fazer, você primeiro define, pô, o melhor jeito do mundo é esse aqui. Aí, ao invés de você só falar, esse é o jeito perfeito, tenta quebrar o perfeito em 6 etapas. Às vezes, se você entregar 3, o produto que você entregou já está funcionando, já está dando dinheiro, já está pagando conta, e você consegue ganhar tempo de fazer outras coisas e depois voltar e fazer a etapa 4. Então, às vezes, diminui um pouco a ansiedade ali, de chipar do jeito que a gente imagina que vai ser o melhor, e conseguir estar mais alinhado com a galera de negócio ali, e conseguindo fazer os rolês andar. E aí, bora voltar para aquele login. Eu falei, pô, Márcio, você foi muito longe agora na parte de produto aqui, eu quero ver a parte código, eu quero ver os JavaScript. Beleza. Agora vocês vão começar a ver quando tudo começa a se fechar. Um monte de gente trabalhando no login, né? Quantas vezes vocês alteraram o login depois que vocês fizeram? Só por dúvidas, hein? Quem tem orgulho do código que fez no login? Se ele foi a primeira tela que você fez? Eu acho que eu não tenho orgulho de nenhum login que eu fiz na minha vida. Assim, tipo. Porque normalmente você está fazendo login porque, tipo assim, não, tem que fazer a tela tal, mas tem que fazer o login. Aí você faz o login do jeito mais que dá. E assim, claro, pô, tem todas as coisas mais problemáticas de segurança, tanto que em startup, tipo a AuthZero, que fornece toda uma estrutura para você literalmente não se preocupar. Você pluga o AuthZero e eles garantem boa parte para você ali. Então, a nível de back-end, eu espero, pelo amor de Deus, todos os logins que vocês fizeram estejam redondo ali, mas a parte do front, a parte base ali, muita gente às vezes faz a primeira versão, e aí, nesse momento, você não sabe como que você quer lidar com o estado da aplicação, como que você está preferindo lidar com uma coisa ou outra, tem muita decisão em aberta ainda. Então, eu acho que é um perfeito exemplo de código que a gente sabe que dá para fazer melhor, mas que a versão média já entrega. Tipo, você não precisa do 10, o 7 já passa de ano ali já. E aí foi lá, você fez a versão com React, está no ar, está bombando, está lindo, maravilhoso. Aí passa uma hora, você, pô, alguém abriu o Twitter. Que hoje em dia não é mais Twitter, mas o passarinho é muito icônico. Aí a pessoa, pô, agora não dá mais. Eu estava usando Yup, agora tem que usar o Zod. Droga. Eu estava usando tal coisa, agora tem que usar outra coisa. E aí, às vezes, eu acho meio forte isso, né? Como que a galera entra na cabeça do povo? Tipo assim, saiu uma lib nova, você está usando uma lib que faz a mesma coisa. Mas dá aquela sensação, pô, agora eu estou no passado. Esse negócio do Tailwind aí, tá todo mundo usando o CSS em JS, agora vem esse Tailwind. Quem é o Tailwind para querer desmerecer o meu CSS? E aí pior, às vezes você contrata alguém na empresa, que a pessoa vem cheia de vontade, não, porque o React está em decadência. Quem já ouviu falar que o React está em decadência? Começou a vir, é igual o PHP, né? 20 anos está morrendo. E aí, não, mas o Angular ou o Vue é muito melhor. Aí você vai lá, contrata a pessoa, você vai ficar lidando com aquela pessoa todo dia na dele. Não, vamos trocar, vamos mudar o framework aqui e tal. E aí, assim, na prática, quando que valeria a pena mexer no login? Você contratou a pessoa nova que ela quer mudar. Se a pessoa consegue logar, se você não tem uma falha de segurança, se você não apareceu no Fantástico porque está dando um problema muito bizarro na empresa que você trabalha, provavelmente o login vai continuar do jeito que ele está e você vai estar focando em outras features. E é isso, talvez nunca, talvez você vai deixar do jeito que está lá. E aí, os usuários logam todo santo dia, funciona, é só aceitar e seguir vida. Porém, tem um problema, que é o seguinte, quem aqui trabalha num lugar que tem pelo menos 4 times ou mais de dev? Beleza, tipo assim, você não participa da daily com a galera, você sabe que elas existem, essas pessoas, elas abrem PR, elas mergiam código, elas recebem salário todo mês, mas você não interage com elas no nível de ter amizade, sabe se tem um cachorro ou não. E aí, beleza. O login está com essa versão do código aqui lá. Fechou? A versão que eu falei que é o 7. Só que aí você concorda que conforme o tempo passa, chegou uma pessoa nova. Aí ela não precisa fazer o login, mas ela precisa fazer um formulário de cadastro. O que ela vai fazer? Ele fez ali, ó, ele dizendo, pô, eu vi o pensamento, ó. Se o formulário de cadastro tem 3 campos, e o login tem 2, e um submit, se eu copiar esse código e colar, é a mesma coisa, não é verdade? Não funciona? E isso aqui é uma coisa que eu demorei para aceitar, mas na prática, quando você está ali, tem que fazer a sprint, tem que bater o QR, tem que bater as metas, você sabe o que você tem que fazer, só que você fala, pô,
alguém já pensou antes em como fazer isso aqui melhor. E aí o problema é que se você não deixar claro qual que é a versão melhor, qual que é a referência boa, de onde que a pessoa pode se inspirar, você vai estar espalhando essa versão 7 do login pela codebase inteira. E aí, vamos supor, se eu nota de codebase, agora virou uma novidade, né? Vou lançar um post desse aí, lançar atender, porque eu vou lançar o codebase nota 10. Aí eu lanço um livro e faço que nem o Uncle Bob. Mas, enfim, na prática, você está espalhando essa forma de pensar base ali. Só que com o tempo passa, você não vai entendendo que, putz, era melhor lidar com o estado desse jeito, era melhor quebrar componente desse jeito, era melhor testar daquele outro jeito. Porque o copiar aqui não é só o código, é como você escreve os testes, como você faz várias outras coisas. Então, tem essa preocupação não estou dizendo que é para você arrumar o login hoje da empresa, mas é bom você se preocupar em como que as pessoas estão reaproveitando, usando aquele código como exemplo. E aí, se a gente for além de tutorial de programação, se for além do login aqui, você tem vários outros fluxos num projeto de verdade que eles vão acontecer e que eles vão ser canônicos para todo mundo. Então, a autenticação diferente do login, beleza? A parte de autenticação e autorização. Essa parte, praticamente toda a tela logada que você tem vai usar. Faz sentido? Toda tela que você quiser mostrar o nome, que você quiser pegar foto da pessoa, que você quiser mostrar alguma informação da sessão que ela está ativa ali, você vai ter que ter esse controle também. Outra coisa, dados globais. Quem aqui trabalha com Redux? Ou já trabalhou com Redux? Eu tenho uma mensagem no final para vocês, seguro. Mas assim, é entender o que é um dado global da aplicação, o que não é. É a parte de teste AB, como que você mostra alguma coisa. E por teste AB, eu não estou nem falando só do teste, porque às vezes você trabalha numa empresa que dá muito lucro, mas o volume de usuário é baixo, então não dá para você validar um experimento. Mas você quer evitar de lançar para todo mundo ao mesmo tempo. Então, você vai ter uma parte de experimentação ali, que é a parte do rollout controlado. Né? Então, você libera primeiro para 1%, 2%, e vai incrementando quantos por cento da base vão vendo aquilo ali. Por quê? Se der algum problema, você consegue voltar rápido e quebrar. Repara que aqui não tem framework. Não tem, tipo, Yuppie, Zod, tipo... Isso aqui é conceito de software. E é uma parada muito doida, né? Que nem, quem aqui já viu alguma obra do Niemeyer? Eu lembro até hoje, teve um programa do Fantástico, que eles dedicaram a falar como que o Niemeyer fez um prédio redondo. Tipo, porra, não, o Niemeyer é brabo, ele fez um prédio redondo e tal. Só que, tipo assim, só tem um jeito de fazer um prédio redondo. E a arquitetura está aí há mais de 10 mil anos. E aí, pela arquitetura, a gente só segue. Tipo, não dá para você questionar. Não tem o Zod na arquitetura. Ou você faz o prédio redondo com a quantidade de coisas que ele precisa para ter, ou não dá. É simples assim. E na engenharia de software, muitos dos problemas que a gente resolve hoje são os mesmos desde a década de 70. A diferença é que hoje a gente tem mais ferramentas que ajudam a gente a ser mais consistente conforme a gente faz. Então, por exemplo, eu estou falando do Yuppie e do Zod aqui, né? Vocês conseguem falar de primeira, qual que é a diferença dos dois? O Yuppie e o Zod, ambos fazem validação por esquema. Então, numa linguagem que nem o JavaScript, que você não tem tipos, você consegue ter algo que, de forma declarativa, permite você descrever como é um objeto, então, te definir como que é um cachorro, como que é um pagamento, como que é um cliente, e você validar se o dado que está vindo está certo. O Zod brilhou muito porque, acho que antes do Yuppie, ele conseguiu trazer uma forma de inferir isso para o TypeScript. Então, quando você passa o mouse em cima no editor, ele mostra o tipo bonitinho para você. Esse foi o ponto que fez ele brilhar ali e tal. Só que na empresa, na prática, você não precisaria, talvez, trocar do Zod para o Yuppie ou vice-versa, algo do gênero assim. Se na hora que as pessoas fossem importar, você tivesse abstração ali, que é a validação por esquema, você podia tentar adicionar esse comportamento sem mudar a lib para todo mundo. E é um pouco da ideia que eu vou trabalhando com vocês aqui para frente. Então, por exemplo, né, eu peguei e falei de você fazer rollout é uma coisa, às vezes você muda alguma parte da aplicação, não querer quebrar e tal. E aí, não querendo aprofundar em componentes, mas indo além aqui, né? Muita coisa de front-end é sempre no componente. Tem a lib nova de componente, tem um jeito novo de fazer. Mas componente é só uma parte do que é front-end na prática. Para quanto mais tempo você trabalha com front-end, acho que menos você está mexendo no código de front-end. Mais você está mexendo com deploy, com build, com outras coisas, porque é nessa parte que o calo começa a apertar conforme o tempo passa. E aí, eu gosto de definir que o papel do time de plataforma, agora sim entrando para valer, é ter bons defaults. Quando alguém for criar uma tela nova, for fazer um fluxo novo, fazer algum teste novo, a pessoa só senta e coda. Ela não precisa se preocupar em como vai para o ar, ela não precisa se preocupar em como que ela faz um teste, ou como que ela pega a sessão. Só tem um jeito de fazer aquilo ali e a pessoa só segue. E aí você começa a trazer um pouco do princípio de canonicidade para a sua codebase. Então, você tira da galera a ansiedade de ter que ficar lidando e pensar o tempo todo em como que ela vai resolver um problema X,
e você só dá um jeito para ela focar no produto que ela trabalha. Isso aqui vai além de código. Então, pô, quem aqui acompanha os updates do Next? Eu estou aqui, ó, desde a versão 7, bumpei até a 14, li todos esses posts aqui. Eu acho muito legal como que o pessoal do Next apresenta as coisas que eles vão trazer. Por quê? Para quem não leu, né? Eles sempre trazem para cada feature quantos % de velocidade você ganhou. Lembra daquele cenário do build que eu falei com 50 times? Se eles dizem que o build ficou 10% mais rápido e eu gasto 30 minutos por build de cada pessoa, eu consigo chegar no PM e justificar que faz sentido tentar bumpar a versão. Porque é palpável. Eu estou economizando várias horas de um monte de gente e botando código mais rápido em produção. E você começa a conseguir cruzar. Não é só o bump pelo bump ou trocar lib por trocar lib. É você ter um argumento prático que justifica aquilo que você está fazendo. E aí, você fala, pô, Mário, mas isso ali é a Vercel, eles têm tempo e tal. E se eu quiser documentar algo na empresa, eu quero propor uma ideia para alguém, eu quero propor trabalhar com um micro front-end, por exemplo. Se você, às vezes, está sem tempo de fazer o projeto base, ou você fez o projeto base, e você quer que as pessoas entendam o que você fez, faz um Google Docs capenga, que nem esse aqui, ó. Tipo, tosquinho, ó. Ele nem tem muito frufru. Ele é só título, coisinha, nome ali marcado, e eu tentei marcar algumas coisas que eu considero que seriam meio de base aqui, né? Que é o que, o como e o que, e na prática, qual que é o impacto daquilo ali, né? O que você vai estar gerando com aquilo ali. Se você conseguir responder essas 3 perguntas num documento, provavelmente quem vai ler, por mais que a pessoa leia por cima, assim, ela vai conseguir pegar a ideia geral do que você está tentando trazer, e você não vai estar gastando 3 horas ou pedindo para o ChatGPT fazer tudo. Bota em bullet, bota assim, ó, 4 pontos, ó, a gente está querendo fazer isso aqui por causa disso, 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 o ganho é esse, o que você acha dessa ideia? E aí você propõe para a galera comentar em cima. Por quê? Quem é que reclama de ter muita reunião? Pode ser honesto, não está gravando vocês, só eu, assim. Mas assim, você concorda que tendo mais documentos, você consegue diminuir o número de reuniões? O problema é ter paciente de ler. Aí você troca o problema, né? Mas assim, quando você começa a ter mais documentos para trafegar e tudo mais, você consegue garantir que pelo menos as pessoas leram aquele documento, ou que elas conseguiram ver aquilo ali. Porque às vezes você bota a reunião e você fica, meu Deus, por que eu estou aqui? E se a pessoa quiser só ignorar o documento, ela ignora. Mas depois não adianta ela vir reclamando que está zoado também. Aí a vida é feita de escolhas. E aí, uma coisa que eu curto bastante nessa linha aqui também, né, é tipo, eu falei de documentação. Então, ao invés de você só querer mudar as coisas por mudar, é você tentar ter ações por princípios. Aí você fala, pô, Mário, como assim? Então, por exemplo, ao invés de você só falar, tipo assim, a gente tem que testar tudo. Você, pô, testar tudo, o que é testar tudo? Fica muito aberto, né? Você pode até começar com uma coisa que é mais aberta, tipo assim, mais aberto não, um pouquinho mais factível de a pessoa conseguir aplicar, que é, nenhum código vai para a produção sem ao menos um teste que valide o fluxo principal. Quem aqui já teve dificuldade de aplicar uma cultura de teste numa empresa? Quem aqui não tem cultura de teste na empresa? Olha, eu fico muito feliz, toda vez que eu faço essa pergunta, diminui a quantidade de galera. Agora ninguém levantou a mão praticamente. Quem não tem? Aqui, ó, ainda tem uma pessoa. Tamo junto. Aqui. Não testadores anônimos. Isso aqui tira um pouco da responsabilidade da pessoa achar que ela tem que testar o framework que ela está trabalhando. E você fala, beleza, se tiver pelo menos um teste com Cypress ali, que é o mais caro possível, que é que você vai estar rodando um browser para conseguir simular. Se você garantir pelo menos o fluxo principal, pelo menos a base do que está dando dinheiro ali, do motivo de você estar codando a feature está garantido. Ah, mas teve um corner case. Vai com o tempo aplicando. Eu lembro quando eu comecei a programar, eu trabalhava com WordPress. Quem trabalhou com WordPress aqui? Eu lembro que teve 3 meses da minha vida que eu fiquei encucado, foi tipo assim, questão existencial, de, mano, como que eu testo o WordPress? Tipo, eu sabia que era tipo assim, a música do Caveado, Zeca Pagodinho, né? Eu sei que testar é bom, eu sei que tem que fazer, mas como é que eu faço isso aqui? E eu gastei horas, tipo assim, acho que foram os 3 meses que eu mais fiquei encucado com alguma coisa na minha vida, assim. E eu só aceitei que, pô, às vezes o WordPress é isso, o WordPress ele não vai ter o jeito de você testar ali. Aí, para alguns fluxos lá na agência que eu trabalhava, que eu via que era um negócio mais complexo, eu botava o Cypress e ele resolvia a parte do programa para mim e endereçava bem. Outra coisa que eu acho importante é você evitar o acúmulo de conhecimento em uma pessoa só. É aquela pessoa que ela sai de férias
e aí nada mais acontece. Ou às vezes ela ficou doente 3 dias, volta segunda-feira, todo mundo cansado porque trabalhou o final de semana tentando descobrir o que tinha que ser feito. Já passei muito também. Enfim, tem vários outros aqui, eu só trouxe alguns exemplos só, né? Aí você fala, pô, Maia, mas trouxe de documentar. Quando faz sentido? O que eu deveria documentar? Essa pergunta é meio aberta, mas, por exemplo, às vezes uma discussão, uma proposta que você quer trazer, acho que é um bom exemplo. Outra coisa que eu acho o mínimo é você ter como rodar o projeto local e como testar as coisas. Quantas vezes você não baixa um negócio, você não entende, fica, meu Deus, a pessoa que fez isso aqui, ela espera que eu imagine como que eu vou rodar esse código na minha máquina aqui. E aí, lembra que eu falei do time de plataforma? Se na sua empresa você tiver um repositório de template lá no GitHub, que a pessoa só clica e copia, você tirou dela a necessidade de ter que pensar em como que ela faz esse template. Então, se você está preocupado que está tudo muito desorganizado, monta a propostinha, faz um template e tenta ver se a galera vai usando. Normalmente eu vejo que as pessoas, elas usam as coisas mais comuns pelo exemplo. Se é tão mais fácil mexer nos seus projetos que está bem documentadinho, bem organizado, as pessoas vão seguir porque parece que é feio você não seguir o bem feito, saca? E aí, com o tempo, as coisas vão corrigindo. Não vai ser do dia para a noite, mas com o tempo vai melhorando. E aí, de novo, né, eu falei do lance de evitar reunião. E aí, um ponto que você acaba batendo muito, né? Beleza, na empresa tem o time que está entregando a feature, que é o que vai estar puxando grana lá e tudo mais. E tem o time de plataforma, que para muita gente, às vezes, é o time que está dando gasto. E aí começa a ficar treta ali. Mas, na prática, para o time de produto ser mais rápido, a plataforma existe para conseguir facilitar. Então, tem uma compensação do ponto ali. Pensa que é quase como se fosse a mesma lógica de quem aqui usa o SendGrid para envio de e-mail, por exemplo, ou usa o Postmark, algum provedor externo de envio de e-mail. Caraca, todo mundo codou na mão, integração, SMTP, caraca, a galera tá braba aqui. Mas é isso, a gente paga alguma empresa terceira para fazer alguma parte dessa mais complexa assim, porque se você fosse fazer dentro de casa, ia ser muito caro. Há controvérsias, tem momentos que, dependendo do tamanho da empresa, isso acaba se pagando, mas é assunto para um outro tipo de palestra. Mas boa parte dos casos é isso, você paga para alguma empresa para fazer envio de e-mail, para lidar com teste AB, outras coisas assim. Aí eu resolvi pegar um caso aqui, tentando voltar lá no login, e eu acho que esse slide eu não arrumei um exemplo, mas vai fazer sentido de todo jeito aqui. Tentar de novo, trazer, por exemplo, o micro e expandir esses outros problemas que front-end tem e que você pode escalar com o time de plataforma, pelo menos do jeito mais padrão de resolver. Então, beleza, eu tenho só um botãozinho. Aqui eu botei checkout, mas pode ser login, pode ser o fluxo que for. No final das contas, eu tenho uma interação e uma chamada HTTP, beleza? Repara que aqui, eu descrevi o endpoint ali em cima, eu tenho o dado que eu estou enviando no corpo, eu tenho os headers, eu estou passando manualmente onde está o token, e eu estou tomando uma decisão do fluxo de sucesso e o fluxo de deu errado, beleza? Eu tenho certeza que toda feature de front-end é basicamente isso aqui. Alguém discorda? Em algum momento vira isso. É você ter a interação da pessoa e quando deu certo, quando deu errado. Aí a complexidade está em quantas vezes a pessoa pode clicar, se ela não pode clicar 2 vezes, aí o problema vem depois. Mas a essência está aqui. Funciona. Fui para a prod, pagar a conta e tal. Mas calma aí. Do jeito que está ali, dá para monitorar erro? Dá para saber que travou o checkout ou travou o login? Se for só aquele código ali. Não dá. Como que eu garanto o tracking dos eventos também? Como que eu garanto que eu sei quantas pessoas logaram? Beleza, você pode inferir isso pelo back-end, pelo seu controle de geração de token e tal, tem forma de inferir. Mas se eu quisesse ter uma métrica só de front, como que eu poderia fazer? Aquele código do jeito que ele está, fica difícil de ter esse nível de controle. Aí, ó, trouxe ele aqui de novo, bonitinho, mesma ideia. Opa, tá certo. Boa. Do jeito que está ali, você não tá claro que time é responsável por tal coisa, ou aonde está dando especificamente o problema. E normalmente, para o problema ser resolvido, ele tem que ter um dono. Se o problema não tem um dono, ele vai ficar pitando para sempre e ninguém nunca vai dar uma olhada naquilo ali. O que tem um problema que você sabe, tipo assim, estamos há 365 dias com esse erro pitando e ninguém resolveu ainda. Todo mundo deu risadinha e falou, realmente, o fluxo do fulano lá até hoje não resolveu, né? Então, se eu for pegar e entrar especificamente aqui, né?
Aqui eu estou assumindo que teria um time mais próximo de segurança ou de autenticação, algo assim da empresa. Ou pode ser até você tem um time só, mas tem uma parte do escopo que deveria saber que isso está dando problema, que isso está acontecendo. Do jeito que está ali, não dá para a galera que tem essa preocupação saber o que está acontecendo. Aí aqui, ó, eu fiz uma mudança super tosca. Saca só. Ao invés de usar o FAT direto, ou instalar o Axis ou alguma coisa, eu me apeguei no conceito. Então, se eu tenho uma aplicação front-end, back-end, alguma coisa, eu preciso ter uma forma de interagir com a rede. E essa abstração, eu chamei ali de HTTP Client. E aí, o que eu fiz? Quando eu faço post, eu não quero mais que quem esteja usando o HTTP Client na parte logada, saiba como que a gente faz a autenticação. Então, só de você criar uma abstração de código, que não é uma lib, que não é um framework, que não é nada, só de você saber que você tem esse conceito, que você quer isolar ele, você conseguiria abstrair essa parte, e se algum time fosse tomar conta de como todo esse fluxo funciona, se ele está rolando via cookie, se você está fazendo troca de token de acordo com conforme a pessoa vai interagindo com o back-end e tudo, para os times de produto não importa. A única coisa que a galera precisa saber é, eu preciso conseguir mandar o dado que eu preciso do back-end, a autenticação vai estar acontecendo por debaixo dos panos, a autorização vai estar acontecendo por debaixo dos panos, e o fluxo vai seguir. E esse time pode ter dentro dessa lib a comunicação com alguma ferramenta que coleta métrica, que coleta log. O que já usou? Google Analytics. Não que você vai usar o Analytics para isso, mas você poderia pegar de dentro ali e fazer um disparo para o Analytics para você monitorar quantos logins tiveram, ou outra coisa do gênero assim. Faz sentido? Eu não estou reinventando a forma como eu faço o problema, eu só estou isolando ele. Eu separei, eu tirei a responsabilidade das pessoas terem que lidar com isso toda vez e isolei num canto aqui. E aí a gente começa a cair naquele problema. Pô, vou isolar tudo? Com o tempo você vai vendo que tem alguns problemas que se repetem. Esse aqui acontece em toda empresa. Eu tenho certeza que toda empresa tem que ficar lidando com token o tempo todo, ou às vezes você muda alguma coisa, tem que ficar ajustando em vários lugares da Codebase, e acontece. No caso aqui, até o JSON String faz, você poderia abstrair também. É uma coisa que o próprio Axios faz como lib. Só que eu acho que às vezes a gente tem que entender que a lib resolver o problema significa que ela resolve a parte do body, ela permite que você crie múltiplas instâncias do Axios, então uma com token e uma sem, mas é o seu time que tem que decidir como que a empresa faz isso. Faz sentido? Então a lib ajuda, mas a responsabilidade está no time. Então aqui, beleza, fica transparente, você consegue fazer a compra, o login ou qualquer outro fluxo que você queira lidar. E aí tem outro ponto, né? Eu falei, pô, eu não quero só evitar que a galera faça o acesso, use o token na mão. Eu quero evitar que elas acessem esse token no browser. Vocês conseguem imaginar algum jeito de evitar que alguém faça essa chamada aqui no código? Tipo, eu quero não permitir que a pessoa nem teste isso aqui. Olha aí, veio de longe. Lembra os arquivinhos de configuração? Então, conforme o tempo passa, alguns deles acabam tendo mais vantagem. Eu peguei um exemplo muito específico aqui, mas você pode usar para, por exemplo, garantir a consistência de nomenclatura. Então, sempre que eu saio de uma tela, o onSubmit da tela tem que chamar uma função que é um controller, ou que é um handler, ou alguma coisa assim. Você pode tentar ter esse nível de consistência. E para ter isso, você pode usar o tal do linter. E aí, quem aqui já chegou a criar um linter customizado na vida? Vocês sabiam que dá para criar? Tipo, você forçar assim, dentro do onSubmit ou dentro do onClick, a primeira chamada tem que ser uma função X. Se não for, ele quebra o linter e não deixa a pessoa conseguir codar. Claro, dá para ignorar, mas aí a ideia é, se você está trabalhando em equipe, as pessoas concordaram com os princípios, você espera que ela siga o combinado da empresa ali, senão também fica difícil. Aí complica a vida também, me ajuda. O salário cai todo mês, faz sua parte. Então, dá para você criar o seu próprio linter customizado, e a própria documentação do SLint, hoje em dia está até mais fácil, tá? Tipo, não vou dizer que é trivial, mas se você está nesse tipo de preocupação na sua empresa, de querer garantir essas consistências, pense o seguinte, quando você me ouve agora, você fala, caraca, o cara está falando para eu evitar que alguém crie um arquivo com o nome errado. Mas não olha dessa forma, pensa assim, você tem uma empresa com, sei lá, 4, 5 times. Você quer trocar alguém de um time porque alguma iniciativa deu errado. Quanto mais os projetos forem parecidos entre si, mais barato é trocar essa pessoa de lugar. A pessoa nem sente que ela ficou improdutiva de novo, ou ela começa a ficar com medo que ela não está conseguindo trabalhar e tal.
Porque se a base for consistente, a pessoa consegue trabalhar em cima e só trocar do contexto mais fácil. Claro, ela vai ter que aprender o domínio, ela vai ter que aprender o que está acontecendo. Mas codar não é uma dificuldade para ela mais. Faz sentido? Boa. E aí, se você for estudar, talvez você vai ver um pouquinho de AST e tudo mais, que é essa estrutura meio maluca aqui. Mas eu vou deixar o link depois, se vocês conseguirem pegar alguns exemplos e referências para ficar mais fácil isso aqui. Isso aqui, por si só, dá uma outra talk também. E aí, o que eu acho legal é que isso aqui você começa a ter um teste unitário da operação do time. Então, a pessoa nem escreveu um teste, mas você está evitando que ela faça coisas que ela não deveria fazer. Então, sem querer, o linter ajuda a guiar a pessoa a fazer um código mais alinhado com o que a empresa espera. E aí dá para você viajar, por exemplo. Outra coisa que dá para fazer que é legal também é você ter mock de API via teste, por exemplo. Então, lembra que eu estava falando lá do YUP, do Zod? Que eu falei que você consegue definir o contrato, o que é um cliente, o que é cada entidade que você tem no sistema? Tem uma lib que é o Faker. Quem já chegou a usar o Faker? Quantas vezes que você quer testar uma integração com back-end que você não odeia escrever todo aquele mock na mão? Se você usa uma dessas libs de contrato por esquema, você consegue plugar o Faker e você gerar o dado falso. E aí você só altera o que precisa ser alterado para o seu teste. Dessa forma os testes ficam mais limpos, mais fácil de você conseguir reusar, e você pode plugar tipo numa ferramenta dessa, por quê? O seu front-end tem exatamente o contrato do que vai vir do back. Então você pode deixar a aplicação gerando dado mocado aleatório, e você codar até sem ter o back-end, entre todas as aspas do universo. Assim. Isso aqui dá trabalho de fazer? Dá. Eu acho que para nível de teste funciona bem primeiro, e aí depois dos testes você tem também de plugar na aplicação. Mas só de resolver os testes já é muito tempo que todo mundo para de gastar. E você começa a ficar mais fácil até de fazer o review. E aí repara, todas as dicas que eu estou dando, elas não são dicas de como que você vai ter que justificar, botar a lib nova. É uma dica que ela impacta o seu trabalho, o de todo mundo à sua volta, e ela garante consistência no longo prazo. Faz sentido? Boa. E aí, beleza, quem que é o responsável por isso aqui? Aí você começa a cair mais no escopo desse time de plataforma. Não que vai ter um time que faça tudo isso, mas os escopos estão alinhados e vai nessa mesma pegada aqui. E aí, tem um problema, né, que a padronização é algo relativo. Por exemplo, eu já lidei com um cenário onde a pessoa tirava o direito de quem faz o request para o back-end saber o response. Aí você fala, caraca, mano, como assim? Tipo assim, não dava para você pegar o status da resposta. Tipo, você só tinha o dado. Você não sabe se foi 400, 429, 200 e tudo mais. Quer dizer que essa pessoa fez uma plataformização errada? Eu acho que não. A mentalidade que ela tinha era, eu quero que as pessoas só, literalmente, botem o markup da tela e do markup elas consigam fazer a integração que elas precisam. Porém, conforme o tempo foi passando, nem todo mundo estava com essa visão. Então, pela visão das pessoas estarem desalinhadas, elas reclamavam. Então, não é só você fazer a plataforma, mas você ter a cultura de passar para as pessoas, de fazer elas entenderem por que é bom, ou por que faz sentido, ou por que a empresa escolheu assim. Porque senão você cai naquele caso que é o contrário do que eu falei, né? Ao invés de motivar pelo bom exemplo, você está desmotivando, na verdade, né? Você está fazendo negócio, todo mundo acorda com ódio para ir trabalhar. Tipo, meu Deus do céu, quem foi desgraçado teve essa ideia? Acontece. E aí, eu resolvo aquele primeiro problema que eu trouxe para vocês. Por quê? Quando você começa a pensar que, por instinto, todo mundo vai copiar e colar algo que já existe, e você vai criando estruturas para garantir que as pessoas consigam copiar e colar com consistência, fica mais fácil de você trazer novas pessoas, garantir que a codebase vai evoluindo, porque você tem um set de regra base que não é complexo de seguir. A própria estrutura do código te ajuda a conseguir garantir que isso está acontecendo. E aí você faz pelo exemplo e não só pelo ego de querer fazer diferente, algo do gênero assim. E aí, pô, que é a frase startupeiro, né? E você falha rápido, aprende rápido, repete, vai testando. Ninguém vai acertar de primeira. Mas dá uma olhada em como outras empresas estão fazendo. Lembra que eu falei do Niemeyer? Tem um jeito de fazer o prédio redondo. Ele só seguiu. Outras empresas, aí você entender, né? Pô, mas a Netflix faz tal jeito. Não olha a Netflix, tenta ver outra empresa. Que outra empresa está passando por problemas parecidos? Ela, sei lá, às vezes você trabalha nessas empresas, eu sei que cidade do interior tem muito, aquelas empresas de ponto de frente de caixa. Eu acho que é o PDV que eles chamam, né? Boa, PDV. Pô,
vê as outras empresas do Brasil, se tem alguém dando palestra, se tem alguém fazendo algum conteúdo, se tem um blog técnico de alguma coisa. Porque às vezes você pegar empresas do mesmo segmento, provavelmente os problemas são parecidos, porque a estrutura organizacional acaba sendo um pouco parecida também. Então, se inspira em quem está perto, aprende com quem está numa empresa maior e vai ponderando. Faz sentido aplicar isso aqui? Vai dar muito trabalho? Eu vou ficar 5 dias tentando fazer isso aqui sem entregar nada, correndo o risco de não pagar meus boletos mês que vem? É a conta que você sempre tem que fazer. E aí, entra a frase que eu mais queria falar. Quem é a galera do Redux? Levanta a mão de novo aqui. Aí entra o meu ponto aqui, ó. Evite criar um padrão complexo. Que nem, eu cansei de quantas consultorias eu cheguei, onde a galera falava, pô, a gente tá com problema, porque tá difícil de expandir e tal. Ah, como é que tá? Então, a gente tem o Redux. Aí todos os dados de tudo da tela passam pelo Redux. Aí, pô, mas você tem um Ctrl+Z, um negócio assim? Ele, não. Aí eu, tá. Então, por que vocês botaram o Redux? Não, é porque na época... Aí, assim, eu entendo. Na época do boom, todo mundo botou porque fez sentido. Ou às vezes nem fez, mas só botou porque estava no hype ali. Mas conforme o tempo passa, o peso dessa decisão aparece. Por quê? Quando você contrata alguém novo, quem aqui entrou numa codebase que tinha Redux e saiu codando em rápido, assim? Não sempre é meio desgastante? Tem lugar que usa o Redux Patos lá, tem lugar que não usa. Então, cada lugar era muito diferente. Enquanto que o fluxo padrão de uma aplicação é, o usuário interage, eu pego o dado, eu garanto que ele está certo, eu mando para o back-end diz está certo ou está errado, eu devolvo para a pessoa. Eu sei que não é só isso, mas se você tirar toda a parte que está em volta, o essencial é isso. Então, se o essencial for fácil de fazer, o detalhe, cada produto que lute. Faz sentido? E aí, por exemplo, nesse caso que eu estou falando, pô, Mário, mas esse fluxo comum, olha aqui, ó. Eu já vi muita gente falar, ah, não, mas no front-end não tem controller. Eu posso fazer, ó. No submit eu tenho um handler. Eu tenho o quê? Eu estou capturando uma ação que aconteceu. Pode ser um request, pode ser um input do terminal, pode ser o usuário clicando no submit do formulário. Disso ali eu chamo controller. Do controller, eu consigo ter o meu try-catch para chamar um repository que dispara a ação que eu quero trabalhar. Ah, Mário, mas por que você deu esses nomes? Porque é comum. Todo mundo que for ler um livro de arquitetura de software ou de alguma coisa vai conseguir bater o olho nisso aqui e entender como está acontecendo. Então, não só para o seu time você está garantindo que está mais simples, mas para quem vem de fora, quando a pessoa entra, ela consegue trabalhar mais fácil. Faz sentido? Não existe padrão de front-end e back-end. Tipo, esse nível aqui é nomenclatura. É a camada, o que você está fazendo nela. Se eu tivesse esse controller no back-end, eu provavelmente ia ter que garantir que o dado que entrou está validado, eu posso confiar nele, para eu poder passar para as próximas camadas. Se não, em toda camada eu tenho que fazer um if. E aí um livro que eu curto muito, que há vários anos atrás me estudou muito, foi o Solid para Ninjas, do Maurício Anish. Alguém chegou a ler esse livro? Fica a dica, tem na Casa do Código, Solid para Ninjas, é bem legal. Aqui eu trouxe um outro exemplo, né? Então, tipo, o padrão de High Order Component. A gente ouve falar disso desde o começo do React, e eu acho que até hoje, se você tem a definição do que é uma página, e você tem uma página de marketing, uma página de segmento, uma página logada, até hoje o High Order Component é um pattern muito aplicável. E, na verdade, ele é só um decorator. Ele só tem uma série de coisas que, se você está no mundo Java, você tem lá a sintaxe bonitinha, no JavaScript você vai ter que fazer uma função que faz esse papel para você. E aí, eu volto na minha crítica aqui, ó, que é você evitar fazer o complexo seu padrão. Se você tem uma tela do seu sistema que precisa de Ctrl+Z, que ela precisa que você aperte cima, baixo, esquerda, direita e vem um unicórnio, essa uma tela você faz complexa. Não faz todos os times da empresa pagarem pelo cenário mais difícil. Acho que essa é a síntese maior da mensagem aqui. E aí uma coisa que eu gosto muito quanto mais fácil for da pessoa procurar no Google o problema que ela tem que resolver no seu time, e ela conseguir resolver, você está no nível bom ali. Porque tipo, você está dando autonomia dela conseguir achar a resposta sozinha, você não inventou um framework interno maluco, mas você conseguiu dar bons guias para ela conseguir trabalhar. E aí é isso, né? Plataforma só ecossistemas, então basicamente já está pouco a pouco introduzindo coisas que facilitam a vida das pessoas. E tem outros problemas comuns, então pipeline, deploy, a parte de dado global que eu falei. Às vezes o dado global às vezes é só um contexto mesmo. Ah, mas é menos performático. Você muda o dado do contexto? Se você não muda, é o jeito mais fácil que você tem de lidar. Outra coisa, você tem escopos claros, então botar o code owner do GitHub, setar qual time tem acesso a qual pastinha. O time de plataforma às vezes pode ser dono da raiz dos projetos, mas o time de produto é dono da pasta source.
Então, é um nível de contrato de boa vizinhança que, sem querer, a galera vai só seguindo porque é o jeito que está. E aí, se você mexer onde, não que não deveria, mas não tem autonomia, outra pessoa vai ter que revisar e isso está automático. E aí, no final, agora virou clichê, né? Toda palestra é isso, lidar com pessoas é a parte difícil. Mas é verdade, você vai estar tentando lidar com o ego de todo mundo, cada um tem suas opiniões e tal. E acho que a coisa mais importante que eu aprendi é olha o nominho farelinho de novo aí, é o Disagreeing Committee. Porque, tipo, às vezes você discorda, mas vale a pena você ficar gastando toda a sua energia para ficar nessa discussão? Pesa, traz seu ponto, se ainda assim não for para frente, abraça e vê o que acontece. Se uma hora der errado, vai haver uma oportunidade para você trazer uma proposta de novo. E aí as pessoas podem iterar, porque as coisas estão melhorando de forma contínua. Não é uma decisão que você fez hoje que vai seguir para sempre e ser perfeita para sempre. Bom, e é isso aí. Queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido a talk. Façam sites. E me segue lá no YouTube. E ali, tem meu site ali, que é o qualidade.dev. Que aí, outra coisa que eu tenho certeza que todo mundo faz é CRUD. E aí, se vocês quiserem fazer um CRUD com qualidade, vocês me ajudam a manter meu canal e os projetos que eu faço aí. Valeu? É isso, gente. Obrigadinho. O Merchan, correto. Júlia, queria te convidar para vir aqui para frente. Soltinho já pode aproveitar e ficar por aqui também, porque... Opa, obrigada, Júlia. Como que eu saio? Oi? Sou um jovem confuso com a tecnologia. Tem alguém de TI aí para ajudar a gente? Acho que deu, foi. Foi. E aí, gente, é o seguinte, Soltinho, Júlia, eu quase troquei seu nome de novo, Júlia, desculpa, não sei porquê, minha cabeça está voando. Falaram pra caramba, trouxeram assunto pra caramba, e as duas talks, a gente cortar, dá mais 3 cada um, eu acho, assim, por baixo. E perguntas. Vamos lá, com quem eu vou começar? Opa, segura. Aí acertou. Bem, eu queria perguntar sobre controle de versão. Tem como controlar a versão de pacote interno em uma aplicação com monorepositórios, de modo que cada time possa controlar individualmente a versão de cada pacote, só que usando monorepositórios e tipo submódulos, usar submódulos do Git para isso é uma merda ou não? Olha, eu vou parecer tendencioso aqui, mas todas as vezes que eu tentei usar submódulos na minha vida, deu errado de algum jeito, assim. Então, assim, mas é a minha experiência pessoal, assim, faltou alguma coisa para eu conseguir fazer dar certo. Essa parte de dar conversão, o que eu posso recomendar para você? Se você estiver usando, por exemplo, o NPM Workspaces ou o Yarn Workspace, alguma coisa só de Workspace. Então, você tem um monorepo e você só quer ter o Workspaces. Todo mundo vai ter a mesma versão e é isso. E a vantagem é o ponto que ela trouxe antes aqui, né? Então, tipo, facilita você fazer o debug, mas não tem a versão individual. O que eu recomendo? O NX, ele consegue, na camada de abstração que ele adiciona ali em cima do Workspaces, permitir que você faça esse controle de versão. Então, vai estar todo mundo no mesmo monorepo, aquela lib você faz bump de versão dela, e você consegue ter o controle. Funciona, eu tenho, gente que eu conheço que está trabalhando, está usando e tudo mais. Uma estratégia que eu já fui questionado, mas que eu vi que tem funcionado se virou uma lib comum, deixa no monorepo separado. Então, tipo assim, você teria no máximo 2 repos, então seria o seu repo da aplicação e o monorepo de libs comuns, e aí você consegue ir gerenciando essa parte mais isolada ali, só usando o Workspace, sem ter que adicionar o NX ou alguma outra complexidade do gênero assim. Porque aí, vamos supor, às vezes você precisa bumpar uma versão específica, então vai ficar mais fácil de abrir o repositório das Common Libraries, criar uma branch para aquela versão específica, fazer o teste que você precisa, fazer o release que você precisa, e gerenciar a versão beta, tudo mais isoladinho da Codebase ali. Foi a experiência que eu tive. Então, o NX se você quiser fazer no mesmo repositório, e aí eu não sei se o Turbo Repo ajudaria também, e o Workspace padrão eu faria com 2, mas aí se você tiver alguma sugestão, manda aí. Não. Perfeito. Eu ia mencionar o Lerna também. Se você usar microfrontends, cada projeto vai ter naturalmente o seu versionamento, e daí o ponto de diferença de fazer um pacote NPM e fazer microfrontends é que se você passar o URL do latest version, você não precisa atualizar depois. Então, cada time
se passar para o app hospedeiro que está consumindo os microfrontends o endereço da última versão, isso automaticamente passa para o deploy. Entendi. Só que aí fugiria de uma estrutura de monorepositórios, né? Daí a diferença, desculpa o termo, mas é a diferença do monolito e do monorepositório. Porque você pode ter um monorepositório e ter várias pastas, vários diretórios. Cada diretório é um app, cada diretório tem um package JSON. Sim, mas aí que está o ponto. Funciona para gerenciar a versão de pacote externo, mas se você tem um design system interno que está no packages do seu monorepositório, ele vai estar sempre travado na versão do Git que o seu monorepositório está, né? Aí você não consegue ter versões diferentes do mesmo design system que foi desenvolvido internamente para brands diferentes, né? Porque ele está travado ali no monorepositório. É que vai cair no caso porque o link simbólico do monorepo vai estar apontando para aquela pasta local. Mas é o que ela pegou e falou, assim, tipo, se você está na estratégia do micro front-end, então, tipo assim, tudo você está gerando release toda vez que você faz um merge ou alguma estratégia. Aí você me corrige se eu estiver falando besteira aqui. Na hora que você for gerar o artefato final, o seu build vai estar apontando para a versão que está ali, e aí o que pode acontecer é você carregar duas versões de alguma coisa. Então, por exemplo, às vezes você vai estar na home carregando a versão 1 do design system e na página contato carregando a 0.8, 0.9. Aí, em teoria, você vai ter que trabalhar bem talvez a parte do tema, para garantir que pelo menos a parte de cor geral está funcionando bem, e o que vai estar faltando para aquela página ter é um componente ou outro. Então, o carrossel está na versão 1.0, mas a 0.8 não tem o carrossel, por exemplo. E aí, gente, só antes da próxima aqui no presencial, mas já pode passar para a próxima, o Darlan vai trazer aqui do pessoal que está assistindo pela internet. Lembrando, você que está assistindo a gente, pode ir deixando sua pergunta, que a gente vai fazer aqui também para os nossos palestrantes. A primeira pergunta que tem aqui é para a Júlia, é do Vinícius Catarino. Eu vou tentar interpretar aqui. Então, Júlia, você falou que eu posso ter diferentes versões do React em diferentes projetos. Caso eu queira atualizar o React, tá, entre aspas. Se eu escolher as tecnologias Vite e também Modular Federation, existe uma configuração que eu faço no arquivo vite.config.ts, onde eu preciso definir bibliotecas compartilhadas entre os projetos para que eu tenha apenas uma instância dessa biblioteca compartilhada. Nesse caso, ainda é possível ter mais de uma versão do React nos projetos? Esse é um ponto bem importante mesmo. Eu já tentei trabalhar com mais de uma versão de React em micro frontends, e o React especificamente é um caso chatinho, ele não trabalha bem com outras versões. Eu sei que tem como, mas eu acho que o React especificamente é algo mais difícil. Acho que uma coisa que dá para fazer, até de novo, pegando a sua talk como exemplo, é você entender que você tem algumas dependências que elas são core. Então, tipo assim, por exemplo, eu gosto do React, é mais chatinho. Então, o React, o Tailwind, o Style Components e o Jest, aí, beleza. É você brigar que essas 3 libs, para atualizar, vai ter que ter uma comoção, um estudo, algo mais dedicado para conseguir fazer, né? Boa, vai para o time de plataforma. Exato. E aí, gente, aqui no presencial, mais dúvidas? Aqui, tem um microfone aqui, pode. Vai, joga. Oxe, estou perto, estou aqui do lado, aqui é para ela. Boa noite, obrigada pela palestra de vocês dois. E eu queria saber sobre o que você estava falando, sobre de criar padrões simples e facilitar entregas. O que vocês acham se é viável adotar uma IDP para facilitar a construção de código de front e os onboards, aquela Internal Developer Platform, que é tipo uma plataforma interna para códigos meio prontos, assim? Então, eu acho que acho que o conceito fica aberto para vários cenários, né? Mas, por exemplo, muita gente assina o Material UI ou assina o Tailwind UI, alguma dessas libs de front-end para ter acesso a templates. Então, acho que é muito dessa ideia do tipo assim, por exemplo, teve uma época que eu brigava muito, tipo, o design system tem que ser um só, canônico e tal, e aí eu não me ligava que, às vezes, isso, querer ter uma coisa só canônica para tudo, às vezes atrasa. Então, às vezes, por exemplo, se você tem uma lib dessas mais já prontas, que todo mundo consegue criar um dashboard de admin, consegue botar um card, consegue fazer um menu
lateral e fazer funcionar, vale a pena. E aí, conforme o tempo passa, vão ter padrões que vão se repetir. Vai ter um time que não tem designer. Então, o time que não tem designer tira a vantagem dele poder só copiar um template, um pouco nessa ideia que o chá de CDN traz hoje em dia. E assim, eu estou me pegando na ideia que a lib traz e não na lib em si. Você poderia fazer isso com qualquer outra lib, assim. Mas acho que eu super apoio a ideia, principalmente pensando nessa parte de estrutura, do tipo, tem time que tem designer, tem time que não tem, e você conseguir dar autonomia nesses cenários e facilitar o copy-paste. Quanto mais fácil for de copiar e colar e ter um exemplo no ar ali, mais fácil. Boa. Segunda pergunta, acho que é para os dois, mas como ter estratégias de cache eficientes para o carregamento dos bundles quando utilizado o módulo Federation ou Single SPA? Olha, eu não posso falar tanto de Module Federation porque eu não tenho experiência, assim, igual eu falei, outras coisas eu trabalhei muito mais tempo fixo, assim. Com Module Federation, então, tem sido muito mais experimentação e testes. E eu vejo que a própria comunidade está tentando chegar num consenso, assim. Então, tipo, de bate-pronto aqui, eu não vou conseguir dar uma resposta, cabalística, assim, tipo, faça de tal jeito que funciona. O que eu acho que assim, vale a pena tentar explorar e funcionar é você tentar garantir que as versões antigas ainda estão funcionando e você ter alguma estratégia nessa linha que eu peguei e falei de rollout ou de experimentação. Então, você conseguir fazer a troca ali, né? Você literalmente, por um momento, existir as duas versões do que você está tentando trabalhar e, aos poucos, você ir dropando quantas pessoas vêm a antiga e aumentando quantas pessoas vêm a nova. Eu sei que falando assim fica abstrato, mas pensa que literalmente é um componente que ele diz se carrega a versão A ou a versão B, ou a versão controle e a versão nova, e aí toda vez que carrega a tela, bate no back-end. E no back-end ele responde se você mostra uma versão ou a outra, e aí você só vai mudando a porcentagem num lugar externo, assim. Então, conceitualmente é isso. É legal. E o Model Federation, ele já corta os pacotes em chunks. E ele também tem uma parte bastante interessante, que é ele reutiliza aquelas, justamente acho que alguém perguntou, ele reutiliza aquelas dependências que você disser que ele pode reutilizar. Justo. Então, eu acho que ele já tenta, de uma forma, ser o mais otimizado possível. E, assim, me corrija se eu estiver errado também, mas como ele está rodando um server, você pode, na frente desse server, tentar botar alguma camada de cache, alguma coisa ali, e o próprio browser também tem o cache dele, né? Exatamente, sim. Ele pode rodar tanto no server, especialmente Module Federation, Next Federation, e ele também pode rodar no client se você usar ele puro no Module Federation mesmo. Mais dúvidas aqui no presencial, gente? Vamos? Não é possível que vocês não tenham dúvida. Se eu estou com um monte de dúvida aqui, como é que vocês não têm? Lá atrás. Não deixava, hein? Oi? Não deixava, hein? Depois desse aí eu mandava 3 dúvidas. Boa noite. Achei interessante a palestra, a proposta que vocês dois trouxeram aqui hoje, só que tem um ponto muito específico que não foi abrangido. Estão falando nessa parte de estrutura, system design, micro front-end, só que tem um ponto, nem todo mundo que é desenvolvedor tem um privilégio de trabalhar com 50 times, 10 times, 3 times. Às vezes a pessoa tem um time, tem 3 pessoas, 2 pessoas. E quais pontos dessa palestra de micro front-end, da parte que o Soutinho trouxe também, que vocês acham mais importante para esse tipo de caso, quando a pessoa tem um time só, 3 pessoas, 2 pessoas, uma está sozinha, por exemplo? Eu acho que A gente dá um abraço depois. Você não está sozinho, cara. Tá sozinha. A gente está junto. Inclusive, eu trabalho numa startup, então eu estou na mesma situação. A única diferença é que a gente está tentando fazer um sistema de microfrontends de nível global. Então, a gente quer que qualquer pessoa consiga usar um microfrontend fora das paredes de uma empresa. Mas, enfim. Eu acho que o slide mais importante é aquele que eu mostro que tem muito custo você implementar o microfrontends num projeto muito pequeno. Que, na verdade, ele é uma solução para um problema que surge principalmente quando você vai crescendo os times. Perfeito. E é o mesmo ponto de microserviço, né? Então, tipo, o motivo da galera usar microserviço acaba muito mais sendo um motivo organizacional de você ter times independentes trabalhando de forma isolada e
conseguindo botar as coisas no ar do que por performance. Na real, até menos performático, você está batendo em mais endpoints. Assim, não seja menos por padrão, mas é muito questionável, assim, né? E aí, né, no seu caso que você pegou e falou que você, está começando agora e tal, eu tentaria pegar mais um exemplo que eu trouxe lá do Niemeyer. Então, por exemplo, aqui na empresa eu estou trabalhando muito com o dashboard interno. Você tem designer para ajudar? Então, tipo assim, eu sei que toda empresa tem que ter um design system. Cara, às vezes no primeiros 2 anos, talvez não. Usa a lib que já está pronta, paga lá o Tailwind, só vai copiando os templates e botando, porque esse começo é muito mais para a empresa não falir e você conseguir ter tempo depois de arrumar essas coisas. Porque assim, se virar um problema de verdade, vai ter tempo de arrumar. Acho que essa é a unanimidade de todo lugar que eu passei, assim. E aí você tenta focar, por exemplo, às vezes não ficar só adicionando um monte de lib por adicionar. É você tentar entender qual que é o real problema que eu estou resolvendo botando isso aqui. Eu consigo deixar isso aqui um pouco mais separadinho para conseguir evoluir depois? Acho que são várias decisões que, infelizmente, acho que a experiência vai trazendo. Então, assim, vai ser vivência, você vai ter que fazer, vai ter que errar, vai aprendendo com o tempo, assim. Mas uma coisa que eu vejo que me ajudou muito, assim, não é sobre não usar libs e fazer tudo na unha, assim, mas é você ponderar bem por quê. Foi terrível a primeira vez que eu tentei dar bump de 40 coisas de uma vez e, tipo assim, parecia que não tinha fim. Porque você começa a ter conflito isolado do React com a lib do não sei o que, do S-Lint, e nunca mais atualiza, e aí você entra em desespero, posição fetal e chora no canto, assim. Mas, enfim, se eu fosse passar na síntese é essa, assim, tipo, tenta ver no seu cenário o que você pode tomar de atitude para continuar tendo uma cadência boa de entrega. E aí, as coisas que forem aparecendo vão gerando problemas que vai fazendo você se preocupar e segue estudando. Quanto mais referência você tiver, mais vai ser fácil você olhar o problema e filtrar. Eu deveria aplicar isso aqui agora? É tipo um cinto do Batman de conteúdo, assim, sabe? Ajudou? Bom. Boa. Eu adoro o lib, eu instalo todas. Tá ligado? Aquela de que se é par ou ímpar, é a que eu mais uso. Outra pergunta também, vem do Luiz Carvalho, a última também foi dele. O que acham da utilização de... Ele colocou Emacs? Emacs, assim que se diz? Ok. O que acham da utilização de Emacs como gerenciador de monorepos? Aconselham alguma outra ferramenta? Já usei Lerna também, acho bom. Mas acho que são bem parecidos. Hoje até tem a parte de juntar que você consegue ter o Enex junto com o Lerna, e se não me engano, acho que o Enex comprou o Lerna, uma coisa assim. Teve uma treta dessa recente. A minha opinião, assim, falando de monorepo, que é um assunto que eu curto bastante também, que inclusive, lá no Qualidade Dev, em breve vai ter novidade sobre monorepo aí. Mas acho que talvez antes de botar um Enex da vida, tenta ir no padrão da ferramenta. O próprio NPM tem Workspace. Então, tipo assim, o que você quer resolver? Você quer só conseguir isolar os pacotinhos de código para você conseguir importar e botar o code owner bonitinho? Bota só o Workspace. Vai ter uma hora que o problema vai ser, eu queria conseguir ter um cache melhor, ou eu queria conseguir fazer igual a outra pergunta que a gente teve aqui, eu queria conseguir fazer release individual de cada lib, sem necessariamente ter a parte de micro front-end, mas conseguindo ter esse controle, essa granularidade. Aí eu acho que o Enex chega e atende esse ponto. Até lá, você consegue tomar uma decisão menos canhão, que vai te guiando para esse caminho, para quando chegar lá e acontecendo assim. Do presencial. Não precisa ter vergonha, pode perguntar. Jogou, dá? Ô, louco. Boa. Manda lá. Boa noite. Tem uma coisa que eu acho bastante comum quando o pessoal começa a trabalhar com um projeto grande, que é quando vem com aquela história de, já que a gente trabalha com micro front-end e a gente está fazendo tudo em Angular, esse micro front-end aqui eu vou fazer em React. E aí, esse outro aqui, eu vou fazer em Vue, porque eu vi tal pessoa falando que o desempenho vai ser melhor. Eu queria que vocês comentassem sobre o custo desse tipo de decisão. Porque, na hora, tudo parece que está funcionando muito bem, mas a gente sabe que essa decisão de troca de stack ela vai ter um custo, a longo prazo, principalmente. E o primeiro custo vai ser para o seu usuário, que vai ter que baixar todos esses bundles, né? Então, é o que eles chamam de... Agora eu esqueci. Acho que o caos do framework, enfim, esqueci o nome. Normalmente deve ser framework hell. Sempre tem hell no final. Deve ser hell. Então, assim,
deve-se evitar, mas a gente tem algumas situações que elas acontecem, né? Por exemplo, uma empresa adquiriu outra. O outro time já está trabalhando numa stack. Você não vai parar tudo para mudar a stack e todo mundo trabalhar na mesma. Então, eu acho que uma vantagem dos microfrontends é que você consegue fazer aos pouquinhos, mas de preferência que convirja para não ter o custo maior, que eu acho que é um custo do cliente. O outro custo também é de aquisição de talentos, de contratação, retenção também, né? retenção. Então, se você tiver muitas linguagens diferentes, até aquele momento que você mencionou, né, de você trocar uma pessoa de time, acaba ficando cada vez mais complexo, né? Então, acho que tem custo, sim. Bom, eu fiquei até assim, ponto que eu assino embaixo em 100% dos pontos. E aí, eu tenho muito forte esse viés de canonicidade tecnológica, né? Aqui no Nubank é uma coisa que a gente valoriza bastante, que, assim, quem trabalha aqui sabe o quanto que a gente se esforça para tentar ter esse ponto, e dá para dizer que se paga muito, assim, saca? Tipo, vale muito a pena por todos os pontos que foram apresentados aqui. Quem quer perguntar agora? Ó, isso aqui tá fácil, hein? Ô, louco. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Exato. A pergunta é da Thaís Duarte. Pergunta assim: uma tela será utilizada por 2 times, cada um com seu próprio micro front-end. Qual seria a melhor estratégia? Aí são 2 opções, hein? A opção 1, repetir o código em cada micro front-end. Opção 2, transformar a tela em componentes reutilizáveis em um package para que ambos possam utilizá-los, por exemplo. Acho que a primeira questão é qual é o tamanho do time, como que é o resto do projeto. São só essas 2 telas que estão dando problema? São só 2 vezes que vão ser repetidas, né? Acho que à medida que o projeto vai crescendo, a gente tem mais telas que vão repetir. É o DRY, né? Do not repeat yourself. Vai lá e coloca nem que seja num componente que vai ser integrado. Não necessariamente essa é uma arquitetura de microfrontends. Acho que quando o projeto escala mais ainda, você acaba realmente tendo o deploy separado de cada uma dessas pecinhas. Mas sim, você pode, acho que é bom ter um monolito modularizado, né, com um design de domínios bem definidos. E ainda nessa linha, né, se a gente for pegar e falar de monorepo, por exemplo, né, você poderia só definir... Vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil de visualizar, né? Então, vamos supor que você trabalha numa empresa e aí você tem a parte de configuração do usuário. E aí toda a parte de configuração está localizada para o Brasil. E a sua empresa começa a operar em outro país. Aí você tem 2 pontos, né? No Brasil tem um monte de configurações. No país novo, tem menos. Pode valer a pena você só criar você tentar separar, né? Planejar e aí você separa. Então, de acordo com o país, eu renderizo com mais ou menos opções. É uma possibilidade. Só que às vezes tem casos, por exemplo, você tem coisas que funcionam para pessoa física, então você tem a parte de conta corrente, por exemplo. Você tem conta corrente, pessoa física e pessoa jurídica. Por mais que pareça que é o mesmo componente, às vezes, no primeiro momento, vale a pena você duplicar, ver aonde vai chegar, porque as coisas vão crescer, vai evoluir e tudo mais, e em um momento a empresa vai falar, pô, está muito diferente, a gente precisa tentar chegar no meio termo aqui. E acho que vai muito, de novo, né, que as 2 palestras citaram aqui, o lance da lei de Cornell, né, que, tipo, o próprio software vai sendo moldado de acordo com a estrutura organizacional que ele está. Então, primeiro, eu focaria em dar independência para as pessoas. Então, igual o nosso amigo trouxe ali, tenho 2 pessoas. Coda como se não houvesse amanhã, faz funcionar. E aí, conforme você vai tendo mais pessoas, mais processos, os processos vão fazendo as coisas ficarem mais organizadas. Pode ir. Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Você estava falando sobre criptografia. Quais componentes ou métodos a gente pode adotar para fazer uma boa criptografia no site? Bom, assim, no geral, não é tanto a minha área, então se tiver alguém de security aqui, super passa o microfone para pegar e falar. Mas assim, o que eu sei de plataforma web, hoje em dia a gente tem várias APIs novas que ajudam a gente a conseguir lidar com coisas de criptografia no browser e tudo mais, mas eu super tomaria cuidado, porque um dos principais problemas do browser é que você tem pouquíssimo controle da rede da pessoa, de outras coisas. Então, por exemplo, se eu estou no celular,
eu consigo ter uma conexão fechada MTLS com um certificado instalado no celular da pessoa ali, que eu consigo garantir que ela está sempre batendo no meu servidor e eu posso confiar nisso. No browser, a pessoa pode ter um vírus na máquina dela, alguma coisa que intercepta a chamada ou algo no roteador. Então, acho que o ponto que eu trabalharia sempre é, se você está trabalhando primariamente com web, toma cuidado em tentar confiar muita coisa de criptografia no browser ali. Às vezes você está com um plugin que gera alguma coisa que a pessoa baixa. Não consegui pensar num cenário assim, é o que eu imaginei aqui. Aí, beleza, você usa o que o browser tem e funciona. Mas, por padrão, joga tudo no back-end, cookie, joga HTTP only cookie, coisa de refresh e tudo mais, evita ao máximo trazer para o browser da pessoa. Botou no browser é terra de ninguém. Tem algum ponto? Jot, ou Jut, tem gente que chama, né? Mas eu faria também no back-end e depois devolveria só o token já processado. Ó, só antes da gente voltar aqui para o online, vai ser a nossa última do online, depois mais uma do presencial. Aí a gente vai encerrar esse momento aqui de perguntas aqui no microfone, porque a gente vai ter o nosso famoso network, tem umas comidinhas, vocês vão poder conversar aqui com os palestrantes. Então, é importante também trocar essa ideia entre vocês. Vamos lá para o online, depois a gente volta para uma última pergunta no presencial. Eita, a última pergunta aqui, eu tenho que ser criterioso, então não sabia que era limitado. Angular React. Aí. Tem uma pergunta do Marcos from Web HTMX. Trumps. Você conhece o Marcos? Então, não vou fazer a pergunta dele, ele pode perguntar. Ih, olha aí, Marcos. Tadinho. Deu ruim para o Marcos. Eu vou perguntar da Yasmin. De que forma Yasmin, gerenciar estados globais na aplicação host, de modo que os remotos tenham acesso? Quais práticas vocês recomendam? A forma que mais se fala é por eventos, porque você consegue manter com eventos uma independência maior dos microfrontends. Se você centraliza e depende muito de estados globais, você acaba tendo uma mistura maior dos domínios de cada microfrontend. Mas é possível também usar, acho que eu mencionei, um local storage, um IndexedDB, então tem formas. Dá até para usar Redux. Olha aí o polêmico. Mas não é recomendado. Eu acho que um ponto que eu acho que eu esqueci de citar na minha e que complementa o que você trouxe também é usar a URL do browser como estado da aplicação, que eu acho que é a coisa que mais morreu. A gente esqueceu que a URL faz parte das coisas que dá para lidar com o estado assim. Então, abrir um modal, às vezes o item que você trocou no carrossel, não precisa ser por padrão, mas se você tem um carrossel, você dá a opção de, baseado num parâmetro, abrir no segundo item, tem muita possibilidade, porque você pode fazer com que o carrossel tenha uma autorização para abrir o segundo item. Então, se algum critério não for estabelecido do estado da aplicação daquela página, a pessoa não consegue ver o item 2 por mais que esteja na URL. Então, acho que tem muita coisa de controle que dá para você fazer tirando vantagem disso. Um outro ponto que eu entraria também talvez na ideia mais do nosso amigo ali, estou sozinho, estou aqui, não tenho muita gente para trocar ideia. É você olhar quais domínios a empresa tem, então essa parte dos eventos, e aí, ou você sair publicando evento com o PubSub da vida, ou, sei lá, por exemplo, hoje a gente tem o Usustand, que ele não é que nem o Redux, que ele te força a seguir toda uma estrutura, que você tem que acordar 8 da manhã no domingo para sair contando para todo mundo. Mas ele facilita no aspecto de, eu quero que o nome do usuário seja um dado global. Então, você isola ele de um ponto que ninguém pode comentar nesse arquivo se não for a pessoa que toma conta dele ali, saca? E aí você consegue garantir que ninguém estende quantos dados globais você tem, então, do nada não vai sair surgindo novas instâncias de Usustand ali, mas todo mundo bebe da mesma fonte. Então, a tipagem do TypeScript ajuda, você consegue ter, é mais simples, e acho que vai demorar até você sentir, putz, agora eu preciso muito de eventos aqui. Ou começa com eventos do dia 1 e manda bala. Temos nossa última aqui do presencial. Vamos lá, gente. Mais uma perguntinha. Dou-lhe uma. Opa, bem aqui. Só pressionar que aparece. Funciona. Em relação a times de plataforma, não sei se é uma situação que vocês já passaram, mas como justificar a evolução de uma nova tecnologia, a evolução da plataforma para os tomadores de decisão, por exemplo? Como justificar que aquilo está dando resultado? Indicador de bug, de equipe? Não sei se vocês já passaram por isso. Tô com a mãozinha aqui, ó. O problema é sempre vai ser dinheiro.
Então, por exemplo, vamos supor que você não tem nenhuma métrica de nada na aplicação. E aí tem um time de plataforma lá. Só de você botar um Sentry, alguma ferramenta que te ajude a ter visibilidade de erros, de todos os erros, o primeiro passo vai ser você identificar por fluxo. Então, e repara que fluxo é um bagulho complexo, porque na mesma página eu posso ter 5 fluxos diferentes. Então, você vai primeiro pegar qual página tem mais erros. E aí, com o tempo, você vai ver que, seria muito bom se todo on-submit ou on-click de um produto tivesse uma funçãozinha em volta, que é só um wrapper, para botar o nome do fluxo. Porque depois você consegue fazer com que, se der erro desse fluxo e passou de um total X, eu disparo no canal do Slack dessa pessoa. E aí, o ponto está sendo, você não está agora zerando nada, mas só de você dar visibilidade que o fluxo que dá mais dinheiro da empresa tinha 400 erros por hora, e agora ele tem 2, você conseguiu, provavelmente tem uma métrica de negócio que subiu junto. Então, tipo, caiu o erro, subiu aquilo lá. Então, acho que vai ser muito você conseguir dar visibilidade de forma quantitativa do que está acontecendo. Eu não tenho nada a acrescentar, talvez só lembrar um ponto que você mesmo disse na sua palestra, que se você economizar 10 minutos do build e você conseguir demonstrar que os seus esforços economizaram, você mostra Exato. dinheiro. Como métrica, tem o lead time, que é o tempo que você tem, sabe, do momento que você está puxando o card ali até a coisa ir para o ar, assim, saca? E tudo que você tem no meio vai impactando isso. E essa parte de esperar. Por exemplo, quantas... Assim, nada contra Dev Android, inclusive tem amigos que são Dev Android. Eu acho inaceitável, quando o projeto cresce, tu esperar 5 minutos para ligar. Tipo assim, eu fico, meu Deus, é a síndrome de Estocolmo da ferramenta, ela está te prendendo, você não está vendo. Aí saiu o Flutter, parece que ele é revolucionário. Gente, a web faz isso há 15 anos. Pelo amor de Deus. Tipo assim, e às vezes é isso. O build do projeto para rodar leva 15 anos. E aí, você até trouxe no final do seu talk que o mundo mobile está trazendo mais a questão de micro. Às vezes o microfront do mobile é só você conseguir rodar um projeto sem rodar o build inteiro. Porque ao invés de esperar 5 minutos, você espera 1. Que ainda é ruim, mas de 5 para 1 já tem um ganho. Oi, é isso. Obrigado a presença de todo mundo. Então, como falei, a gente está encerrando aqui esse momento. Pessoal do online, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Lembrando que o nosso próximo meetup presencial aqui na Nubank é no dia 31 de outubro. Antes disso, também temos meetup de data. Então, assim, acompanha a Nubank nas redes sociais. A gente vai estar divulgando as datas dos meetups lá. Mais uma vez, muito obrigada, Mário. Muito obrigada, Júlia, pela presença, pelo conteúdo que vocês trouxeram. Darley, por trazer aqui sua experiência como um dos Nubankers, falando um pouco do nosso time de engenharia. E, se vocês tiverem interesse, espero que tenham interesse, venham para trabalhar aqui, é um lugar legal de trabalhar, tem gente incrível pra caramba trabalhando aqui, eu sou uma delas, obrigado, mamãe do céu. Não, a gente tem que se reconhecer também, Exato, né? Pô, a gente tem que se vamos reconhecer valorizar. Pô, que isso. Mas assim, brincadeiras à parte, que é um lugar muito bom de se trabalhar, verdadeiramente, você trabalha com pessoas incríveis. Eu posso aumentar seu jabá? Eu estou aqui há 5 anos. Quantos devs você conhece que ficam mais de 6 meses no mesmo lugar? Olha aí, 3 anos, a média de ficar tempo aqui é bem alta. Estou 1 ano e meio, sou Juninho ainda. Aqui. Olha aí, mas vai chegar lá. Vai ver aqui, patrimônio material da empresa. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigado. Uma salva de palmas aqui para os nossos palestrantes. Temos comidinhas, bebidas e vamos ao nosso famoso networking agora, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite ao pessoal do online. Muito obrigado pela equipe técnica também que possibilitou esse meetup.